Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast do universo de desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Pissolato, ou Johnzera, Game Designer na Monomito Studios. Estou aqui, como sempre, com meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, como estás? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E vamos falar sobre esse assunto que as pessoas acham que é um assunto fácil, tranquilo e que é só tá lá e que isso vai ser legal, mas não é verdade. É interessante que você também já foi um pouco disso aqui que a gente vai comentar hoje, mas nós temos um representante de peso, digamos, para o nosso papo, que é nosso amigo Leandro Ribeiro. E aí, Lê, tudo bom? Opa, João. E aí, Pietro, tudo bem, cara? Prazer estar aqui com Vamos. vocês hoje. Oh, prazer meu. Lê, rapidinho, conta pra gente quem é você, da onde você veio, pra onde você vai, se você quiser dizer. Mas Para onde eu vou, eu não sei, a gente nunca sabe, né? Mas, tão é. perdido. Bom, prazer para todo mundo. Meu nome é Leandro. Eu sou líder de game design na Afterverse. Eu já estou aqui há uns 2 anos e quase meio, quando a empresa ainda, na verdade, fazia parte do grupo Play Kids. Eu sou game designer há bastante tempo, né? Eu acho que eu já trabalhei com todo tipo de jogo, tabuleiro, mobile, hardcore de PC, de tudo, basicamente, né? Antes daqui, da Afterverse, eu passei uma temporada na TEPS, também como líder de game design, ajudando a galera lá com jogos mobile da TEPS e etc. Antes da TEPS, eu vim da Riot, eu trabalhei como game designer tanto no League of Legends do PC, quanto no Wild Rift no mobile. E antes disso, eu tive até uma breve passagem com alguns jogos de tabuleiro, não sei o quanto eles são obscuros ou não, né? Jogos como Mountains of Madness ou Seafall Legacy. E é isso aí. Então, eu tive uma carreira bastante eclética, né, em jogos. Acho que Sim, para total. alguns isso é um azar, né, que você não é especialista em nada, né, mas para mim eu considero uma sorte, né, eu pude ver um pouco das nuances de cada coisa, né, e hoje eu tô aqui liderando a área de Game Design Afterverse mesmo. Boa, massa. É legal o que você falou, né? É um pouco ataca de todos os lados, né? Eu acho que até a gente vai comentar um pouco disso sobre a liderança e é uma ótima pergunta, né? Mas vamos começar pelo princípio. Hoje nós vamos falar sobre liderança em game design. E a gente queria trocar um pouco de ideia sobre isso, né? O Pedro começou a brincar. Será que é uma coisa fácil? Será que é difícil? Como é que é as dores e os anseios de quem coordena uma equipe de game designer, coordena pessoas no geral, né? E será que existe uma diferença grande entre coordenar pessoas de outros ramos e para o nosso mundinho de game design ou de game dev no geral, né? Então, Lê, eu acho que a primeira pergunta que eu podia fazer, né, é uma pergunta um pouco mais filosófica, pode-se dizer assim, né? E eu acho que a Uhum. partir daí já dá para a gente abrir um pouco mais depois das perguntas mais específicas. Mas o que você considera hoje alguém ser um bom líder? O que você acha que são as características de um bom líder? Essa, essa pergunta é bastante difícil porque eu acho que ela até extrapola a liderança em game design. Cara, tem um monte de vertentes pelo mundo afora aí do que faz uma pessoa ser um bom líder, né? Acho que muita gente deve conhecer o Simon Sinek, que ele fala sobre o que é ser um bom líder em diversos aspectos. Tem o moço lá do Monge e o executivo que fala sobre líder Ah, servidor. sim. Então, eu acho que tem diversas maneiras de ver, né? Eu gosto de olhar um pouco da minha maneira, né? E acho que como eu lidero as pessoas reflete um pouco como eu enxergo uma boa liderança, e eu sempre estou aprendendo, porque por mais que eu já seja líder há quase 5 anos, é uma coisa nova ainda, e sempre vai ser, né? Mas eu costumo separar liderança como uma pessoa que tem conforto em basicamente três, eu vou assim, simplificar, né? Três pilares que eu considero fundamentais, que eu chamo de liderança de pessoas, a liderança técnica e uma visão estratégica. A liderança técnica é usar a experiência profissional que essa pessoa construiu ao longo dos vários anos trabalhando naquela profissão para trazer pontos de vista diferentes para os liderados. É quase como um mentor, né, que indica o caminho, Legal. mas não dá a solução. Acho que dá a solução, né, é uma maneira muito barata de você resolver um problema, mas não no Uhum. longo prazo. Da visão estratégica, é mais o lado de você ter um entendimento macro de como que a empresa define os objetivos estratégicos, independente do que seja, né? Metas semestrais, visão de produto, whatever. Ter o entendimento de como que você cascateia esses objetivos em projetos, direcionamentos para os liderados. Significa que não é só você alocar um GD no projeto X e falou. É entender qual é o objetivo daquele projeto perante a estratégia da empresa, que tipo de conhecimento
vai melhor servir esse projeto? Quais os direcionamentos macro dessa entrega que você precisa oferecer um ponto de partida e os pilares para serem seguidos? Então, esse é um dos mais difíceis, eu diria. Tá? Quando você vira um líder, é uma chave bastante estranha quando vira. Né? Porque geralmente as pessoas não estão... quando elas estão entrando num cargo de liderança, elas não percebem que isso está por vir. Tá? E o último pilar, que é o de liderança de pessoas em si, para mim é muito na capacidade de você conseguir empatizar com cada um dos seus liderados e entender que cada pessoa tem uma ambição diferente, uma curva de aprendizado diferente, habilidades diferentes, né? Saber ter uma curva de crescimento para cada habilidade diferente. E, além disso, é entender que você precisa construir junto dos seus liderados um caminho que seja claro e mensurável para você e para o liderado entender se está rolando progressão, quais são os pontos de ajustes que precisam ser feitos, tanto em lado técnico quanto lado comportamental, né? E tudo isso realmente, assim, frisando de novo, precisa ser construído junto do liderado, porque uma das coisas que eu já presenciei leads na minha carreira em todas as empresas, né, são pessoas que tentam criar um caminho pré-determinado e que todos os game designers precisam seguir a mesma trilha. Porque, no final das contas, você acaba tornando todo mundo igual a você. Se 50 de vocês conseguissem resolver todos os problemas de game design de uma empresa, na verdade não precisa de todo mundo, era só botar você por mais horas trabalhando, né? E a grande vantagem de você ter diversos game designers é que você tem pontos diferentes de vista para resolver problemas. E aí, então, acho que é meio que isso, assim, né? Acho que tem outras coisas ao redor desses pilares. Tipo, por exemplo, um bom líder precisa ter a capacidade de conseguir energizar e conduzir projetos com pessoas de qualquer área, não só game designer. Saber negociar, saber abrir mão de certas coisas sem prejudicar a entrega final, ser reconhecido como alguém que tem um poder de influência na empresa, e não poder de influência porque manda, mas porque as pessoas acreditam e confiam no que essa pessoa fala. Respeitam também, né? Respeito, basicamente é isso. Eu acho que esse é mais um quarto pilar cheio de coisas, né? Que é mais um suporte, mas eu acredito que os outros vai três são os ramificando. principais. Não, ramificar, tipo, é uma coisa infinita, assim, eu sempre tô aprendendo, Total. e cada ano aparece um novo pilar, assim, pra mim, tipo, beleza, agora tem mais uma coisa de líder que é importante de saber. Vai sempre se atualizando, né? Igual qualquer profissão, no final das contas, alguma especificação, né? Especialização. Exato, exatamente. Existe essa coisa sempre diária até, né? Uhum. Bom, a gente está comentando sobre a diário, né? Acabei de falar diário, e aí vem a próxima pergunta, né? Essa aqui, ó, bem curiosa. Além das milhares de reuniões que você faz, o que você faz diariamente como líder de game design, sabe? Claro. Olha, acho que depende muito da empresa, né? E acho que não vale só para game designers ou, tipo, para qualquer área. Acho que nenhuma empresa vai ser igual em termos de trabalho, poder de decisão, proximidade da execução em si, né? Se você ter um líder, poder de definir as coisas. No final das contas, sempre é bom entender qual que é a realidade que a empresa tem e qual tipo de responsabilidade que ela vai precisar, porque isso, inclusive, faz você saber se você está sendo contratado para um cargo de liderança ou tentando ser promovido para um cargo de liderança, se faz sentido com o que você acredita que é um líder, né? Porque nem toda empresa acredita que os valores de um líder são exatamente iguais, tá? No meu caso, no dia a dia, tem alguns pontos. Eu vou tentar também não delongar muito, mas basicamente, o meu dia a dia na Afterverse, além das reuniões de tomada de decisão em certos âmbitos estratégicos ou até táticos, o meu trabalho no dia a dia pode parecer bastante subjetivo, né? Ou até meio etéreo, mas eu preciso estar sempre muito bem alinhado com outras lideranças de outras áreas em relação ao andamento de todos os projetos que estão sendo executados nos jogos naquele momento. Para encontrar gargalo de produção, saber destravar as coisas, garantir se toda a malha de produção da empresa está indo na direção que a gente acredita que vai entregar os resultados que a gente precisa. Como o líder, né, ele naturalmente está afastado do dia a dia das pessoas que estão na produção, né, diretamente, a gente consegue olhar de maneira um pouco mais macro para o desenvolvimento do jogo. E permite a gente conseguir ver problemas e oportunidades que as pessoas que estão muito próximo da solução de certos problemas, focados, eles não conseguem enxergar com tanta facilidade. Então tem bastante valor de você sempre construir uma relação bastante construtiva com todos os líderes de todas as áreas, além, obviamente, de todos os colaboradores individuais, né? Uma outra responsabilidade é acompanhar a entrega dos game designers em si, oferecer provocações, feedbacks, pontos de melhoria. Pô, que legal. Vale a pena frisar aqui que não é acompanhar micromanaging. Eu não fico no pé dos meus game designers, tipo, o que você fez hoje? O que você decidiu hoje? O que você vai decidir amanhã? Eu, particularmente, eu sei que nem toda empresa é assim, eu respeito a decisão,
Eu acredito que as pessoas deveriam ser autogerenciáveis e elas deveriam ser propositivas a ponto de procurar os problemas que elas têm que resolver, e não depender de mim dando um monte de post-it, faz isso aqui, né? Mas sim, porque eu ainda só compete de qualquer maneira para oferecer pontos de vistas diferentes, de novo, fazer provocações e passar feedbacks. Agora, onde praxe, realizar reuniões recorrentes com os liderados, né, one-on-ones e etc., para Esse poder aí a falar gente sabe sobre... bastante, porque, porra, a quantidade de reunião que eu sempre via você e o Pietro mesmo fazendo, eu falava, Ah, caraca, esses caras trampam, hein, meu? Pelo Tinha amor de Deus. bastante gente, né? Porque no final das contas é o momento em que você oficialmente, né, quase como falar, olha, aqui é para a gente ser 100% transparente, honesto. Vamos falar sobre seu processo de desenvolvimento, seu plano de carreira, passa Muito feedback bom. duro para mim, eu passo feedback duro para você. É um ponto realmente de abertura total, né, com o liderado, que a pessoa tem que se sentir completamente à vontade para poder expor e falar o que realmente está sentindo. Então, isso é importante frisar no dia a dia também. Um outro ponto que acho que envolve mais eu como game designer é alinhamento com o time de produto. A gente precisa sempre estar olhando para garantir que, assim, vocês dois desenvolvem jogos, né? Você sabe que a nossa realidade Uhum. é bastante, não vou dizer que é volátil, mas ela muda bastante. Então, sempre estar alinhado com o time de produto para garantir que a gente consegue ajustar roadmap ou algum tipo de entrega de uma maneira muito rápida é super importante, né? Faz parte da minha responsabilidade também garantir que eu estou sempre olhando como estão os dados da nossa empresa de uma maneira geral, né? Dos nossos jogos, independente se são KPIs super macros ou KPIs super específicos de features. Mas o que a gente deveria estar fazendo a partir disso? Não é só ficar olhando o dado e falar, subiu, desceu, sabe? É realmente trazer pontos de ação que a gente deveria trabalhar. E por último, uma coisa que para mim é imprescindível para um líder, mas é uma coisa que eu acredito que a gente deveria fazer no dia a dia sempre, é botar a mão na massa. Eu tenho dificuldade de fazer isso hoje, realmente eu não estou conseguindo separar bem o meu tempo, mas para mim isso é esperado de um líder que ele esteja ajudando, né, diretamente nas entregas, dividindo até tarefas com seus liderados. Acho que um líder que Interessante. só fica lá no Monte Olimpo direcionando as pessoas, Sim. para mim é um supervisor, né? Acaba virando um supervisor, um micromanager, não um líder. Acho que tem aquela imagem que todo mundo deve ter visto na internet em algum momento novo, que as pessoas usam aqueles slides motivacionais, que é a diferença entre o chefe que está em cima da carroça que está sendo puxada e o líder que está puxando a carroça junto. Pode parecer meio que um clichêzão, mas é a verdade, né? Eu acho que para você ser um líder, na minha opinião, você tem que ter uma bagagem técnica muito forte. E seria um desperdício, na verdade, da sua bagagem técnica não estar no dia a dia ajudando as pessoas, mostrando na prática como fazer game design de uma maneira melhor, né? Então, eu acho que um split, digamos assim, de 70% com funções mais macro de liderança e pelo menos 30% botando a mão na massa, pelo menos pessoalmente, para mim, é muito bom. Para mim, é o split ideal. Acho que é diferente empresa para empresa, a quantidade de pessoas que você está liderando e etc. Mas é o que eu geralmente tento seguir na Afterverse. Claro, eu ainda não sou líder, não cheguei nem perto disso e tal, mas eu sinto que eu sentiria falta se eu ficasse só nessa parte do high level, né? Dessa parte. Eu gostaria de colocar a mão na massa mesmo, estando num patamar alto, sabe? Porque é a Aham. profissão ainda, sabe? Ainda faz Sim. parte da sua profissão. Claro, pode ser que até só na parte da discussão com outros game designers, com seus liderados, sabe? Mas eu acho que Uhum. faz parte, né? Não só, vai por aqui que eu te ajudo, sabe? Esse tipo de coisa. Se eu puder até dar um adendo, uma coisa que, assim, obviamente não é conhecido fora, mas na Riot era muito engraçado porque eles tinham dificuldade em ter líderes na Riot. Ninguém na Riot, dos game designers, queriam ser líderes. Todo mundo queria ser especialista porque a galera lá é apaixonada pelo lado técnico. E as Total. pessoas, na verdade, tipo, os leads e os diretores e os gerentes, na verdade, obrigavam os game designers a rotacionarem. Obrigar, obviamente, tipo, num modelo super bem Aham. trabalhado, né? Tipo, cala a boca que faz aí. Mas eles basicamente sentavam com as pessoas e tinham que quase como coagir de uma maneira super amigável as pessoas a, pô, faz um semestre ou um ano como liderança, sabe? Tipo, para ciclar as Ajuda pessoas. nós. Ajuda, não só ajudar nós, mas ajuda você, né? Porque você fica aí Aham. só, mano, fazendo o game design perfeito, boladão, e você não interage com outras áreas, você não tem essa troca. É claro, liderar game design, ter troca com outros game designers, mas essa interação com outras áreas no âmbito fora do dia a dia de trabalho, muita gente não tinha na Riot porque eles queriam ser game designers técnicos para sempre, né? Então era muito engraçado que todo semestre algumas pessoas eram escolhidas e falaram, beleza, agora você é líder por um ano e é nóis, sabe? Muito legal, muito Boa. bom. Eu ia fazer uma pergunta sobre esse cenário de mão na massa, né? Porque, assim, existem aqueles cenários que você está com 5 projetos. O ideal é que um líder não tivesse tão alocado em tantos projetos e tantas pessoas ao mesmo tempo, né?
Uhum. Mas nesses cenários em que você está com muita gente debaixo do seu guarda-chuva, e às vezes você precisa lidar muito dessa parte mais gerenciamento mesmo, de lidar com pessoas, olhar roadmap e tal. E é difícil você estar ali deep dive dentro do projeto para você, pô, eu vou pegar essa tarefa e executar, ou ajudar fulano a executar, porque alguns meandros você acaba perdendo devido a alinhamentos que as pessoas têm no dia a dia e tudo mais. Uhum. A minha pergunta é como lidar com isso, né? Como você consegue participar de um projeto ativamente, estando nesse nível um pouco mais afastado até? Uhum. Eu ainda não consegui encontrar a melhor maneira, tá? Porque quando eu entrei na Afterverse, só tinha um game designer. Uhum, E logo depois entrou mais um, mas nós ainda éramos em poucos, né? Então, a empresa era ainda muito menor, a gente devia ter aqui, umas 30, 40 pessoas, né? E eu consegui efetivamente entrar num projeto, porque as minhas responsabilidades mais macro, elas eram muito mais simples, ou não tão enormes quanto é numa empresa do tamanho que a Afterverse estava hoje. Então, eu conseguia pegar um projeto de ponta a ponta, efetivamente ser o game designer daquela feature. uhum, Hoje é impossível. Eu tentei fazer isso acho que uns 2, 3 protótipos atrás, que a galera vai shippar daqui a pouco, e deu muito mal. Assim, eu não consegui, eu realmente deixei cards em aberto e deixei o time na mão, e foi muito ruim, assim. Ninguém Uhum. falou nada, o pessoal super entendeu, mas como game designer responsável, você fica muito, muito mal, né? Porque basicamente você foi o gargalo do time. E isso, ou seja, basicamente isso me provou que eu não consigo mais efetivamente estar 100% do tempo alocado, não 100%, mas tipo, ser uhum. o único GD da parada. Então, hoje o que eu tento fazer, eu ainda não encontrei o melhor modelo, mas eu tento ajudar indiretamente certas coisas. Então, teve um Natal do PKXD que eu tomei na mão e fiz um protótipo de um skate de patins, lá, de uma pista de patins para cronometrar e o Legal. pessoal poder brincar de corrida, né? Essas pequenas participações é muito mais fácil fazer. Primeiro, porque são, de novo, pequenas participações, Uhum, mas também, segundo, porque elas não são necessariamente o core do projeto. Eu tento me alocar em tarefas, se elas existem, né, caso não seja um protótipo que eu esteja experimentando, em tarefas que não são core do projeto. Elas são mais coisas que seriam muito interessantes para a gente chipar, mas estão mais como nice to have, né? Se der tempo, nós fazemos. E eu sinto que eu consigo agregar um valor, mas se der errado, nada implode. Então, eu acho que nesse sentido, é um jeito muito mais saudável como um líder de você conseguir afetar um projeto, caso você não consiga efetivamente ter bastante tempo na sua agenda, o que é o meu caso ultimamente. Uma outra maneira com que você pode também ajudar aí, mas aí talvez fuja um pouco da sua pergunta, Pedro, que efetivamente eu acabo puxando mais para mim fazer protótipos, explorações de uhum, game design, desconstrução do PKXD, para poder trazer insumo para o time. Então eu trabalho como game design, talvez não numa feature específica, uhum. mas oferecendo insumo para outras pessoas que possam querer trabalhar alguma feature XYZ que se beneficiariam desse tipo de insumo, sabe? Então é o jeito que eu tenho tentado conseguir encontrar maneiras de poder afetar o produto mais diretamente, né, do que só ficar lá de longe. Acho interessante esse ponto, assim, porque pelo que a gente percebe, quando você vai subindo na cadeia, na sua posição, né, você acaba largando mão mais de executar e sendo uma pessoa mais. Eu não sei nem qual é a palavra, seria supervisão, seria de avaliação. E aí uma coisa que eu tenho dificuldade às vezes é, por exemplo, eu estou vendo a pessoa executando uma atividade e ela está indo para um caminho que talvez não seja o melhor, ou está tendo muito trabalho, e que eu podia simplesmente sentar ali e executar. Só que esse não é um caminho de ser um bom líder, não é assim que se faz. Né? Você não vai simplesmente, não, você não sabe fazer, toma aqui e eu resolvo isso. Como é que você Uhum. lida com isso no dia a dia? Porque às vezes vai ter situações que você vai olhar e, putz, isso daqui poderia ser eu poderia resolver mais rápido, eu poderia fazer isso, mas começar a delegar. Eu acho que delegar é uma palavra muito importante para a liderança, né? Uhum. Muito fácil você ou fazer micromanaging ou você delargar, né? Não fazer a delegação boa em nenhum dos dois âmbitos. Olha, eu acho que não tem uma solução, uma resposta, né, perfeita para esse tipo de coisa. Uhum. Uma coisa que eu acho que marca um líder que talvez não seja melhor ou mais experiente, eu não sei a palavra, mas são pessoas que talvez estejam mais prontas para ser líder, são pessoas que não já conseguiram chegar num ponto técnico de game design em que elas não estão apegadas às próprias soluções, ou à solução em si, né? A maior parte dos game designers que eu entrevisto ou conheço no começo de carreira são pessoas que são muito apaixonadas em poder dar o parecer, né, de qual que é a ideia que vai ser implementada, ou definir
coisas bastante, digamos, críticas, né? Pilares de uma feature. Eu acho que conforme você ganha experiência, o máximo que você conseguir se afastar da paixão da entrega em si, mais fácil fica para você delegar as coisas para os outros fazerem e acreditar nelas. Porque no final das contas, você não fica, putz, essa pessoa fez o matchmaking dessa maneira, eu faria uma maneira diferente. No final das contas, a sua preocupação como líder é essa pessoa que está fazendo matchmaking, independente se eu fosse fazer da mesma maneira, ela está resolvendo o problema X que foi passado, respeitando as condições A, B, C, que a gente não pode, porque senão feriria a visão de produto, por exemplo. E aí fica muito mais fácil, porque eu estou mais preocupado em passar feedbacks e questionamentos e testar se tem ponta solta em relação a alguma coisa muito mais macro e direcional do que efetivamente passar a visão que eu tenho em cima. Tá? E isso foi uma coisa que demorou até para mim conseguir fazer. Né? Acho que quando eu era um líder na TEPS, eu tinha mais dificuldade, porque eu ainda estava no começo da carreira de um líder. Né? Na Afterverse é muito mais fácil. Assim, eu tenho todas as entregas que os meus game designers fizeram, eu provavelmente faria diferente. Mas é aquela coisa assim também. Todos eles jogaram jogos diferentes, têm experiências diferentes, pensam diferente. Então, foi bastante treino, né? Foi um treinamento bastante intenso para eu conseguir estar muito mais tranquilo e confiar nos meus game designers que eles vão entregar respostas para os problemas que eu passo e não o que eu peço. Porque a pior coisa que pode ter é que eles sejam proxies do Leandro, eles sejam mini Sim. Leandros que fazem o que o Leandro obedece. Né? Então, acho que é uma tendência natural. Quanto mais experiente você é de um líder, mais preocupado você está em garantir que eles estão com o mindset correto para responder os problemas de uma maneira inteligente, interessante, que nem você teria conseguido pensar naquilo, do que efetivamente garantir a preciosidade se está perfeito na sua vista. Eu acho que uma palavra que a gente pode colocar aqui é confiança. Né? Um líder precisa confiar nos seus liderados. Né? Sim. Boa. Você não tem como, né? Você não tem pessoas que têm tempo suficiente para fazer micromanaging em tanta gente. Sim. Exato. Bom, a gente sempre comenta aqui sobre as vertentes de game designer, né? A gente até teve podcasts focados em narrative game designer, sobre sistemas, né? Onde a gente comentou. E aí a pergunta é sobre isso em relação ao líder, né? Bom, o líder, ele precisa ser um especialista em todos esses ambientes, essas árvores de game designers. E como você, sendo um game designer que talvez não seja generalista, ou não sei se você é, você avalia alguém que está fazendo alguma coisa desse tipo, sabe? Tá. Assim, eu vou ser xingado, mas assim, eu vou falar de novo, depende da empresa. Boa. Depende muito da empresa, né? Porque se você tá numa empresa que é muito grande e trabalha em tipos de jogos bem específicos, você vai ter lideranças que acabam sendo mais especializadas, tá? Uma empresa que trabalha quase exclusivamente em jogos de combate, de tiro, por exemplo, né? E você tem 200, 400, 500 pessoas no projeto, você acaba tendo combat game designers, por exemplo, que é diferente do Troubles game designer. Então, nessa hora, geralmente esse tipo de empresa acaba promovendo líderes para ser gestor dos game designers focado em combate, que tem experiência também com combate para caso precise de algum tipo de auxílio. Né? Mas acho que varia muito de empresa para empresa. Eu acho que isso funciona em certos aspectos. O problema é que você acaba, quanto mais você especializa a camada de conhecimento que alguém tem, mais unicórnio essa pessoa fica, né? Mas, tipo, mais difícil é você encontrar uma pessoa que vai sentar naquela cadeira. Quanto mais linhas de exigência tem um currículo, mais difícil é você encontrar alguém, né? Tem esse primeiro problema. Para mim, pessoalmente, eu acho que, tipo, ainda seguindo em cima dessa linha, que é impossível você encontrar um líder de game design que seja especialista em todas as vertentes. Eu, particularmente, o meu ponto forte de game design é em sistemas, mecânicas e o que eles chamam de game feel, né? Mas eu sei que eu tenho pontos mais fracos em curva de pacing, design de narrativa, level design. Não é minha especialidade, não foram coisas que eu fiz ao longo da minha carreira, né? E se tem uma coisa, inclusive, que a gente teve um treinamento, acho que um ano e pouco atrás, era que o time de RH passou pra gente. A gente precisa parar de procurar o unicórnio, aquele que sabe de tudo. Porque você nunca vai encontrar esse tipo de pessoa. E é legal porque você começa a contratar pessoas que não só vão conseguir expandir os seus pontos fortes, mas você vai trazer pessoas que vão, na verdade, cobrir os seus pontos fracos. E acho que tudo isso significa que você não precisa ser um especialista em tudo para ser um líder de game design. O que você precisa, na verdade, é a capacidade de conseguir procurar, encontrar e desconstruir problemas, né? Partir disso através de outras pessoas. Você fazer isso, você conseguir resolver essas coisas através de outras pessoas, né? Game design,
Tipo, desculpa, o game designer não é a pessoa das ideias. Eu sei que vocês, como game designers, já devem ter visto isso, né? Por mais doido que pareça, as pessoas pensam que game designer é a pessoa das ideias, mas na verdade, ser um game designer é a capacidade de você olhar para uma mecânica, um sistema ou qualquer coisa e entender como que afeta a dinâmica do jogo, que motivadores aquilo cria no jogador. E é isso que você precisa ter como game designer, e não ser especialista em alguma parte técnica, né, muito micro, né, dentro dessa gama que hoje a gente fala que pode ser chamado de game design. Então, assim, para mim, um bom líder de game design é alguém que consegue prever problemas, prever soluções propostas pelos seus liderados antes que elas sejam efetivamente propostas e implementadas, né? Isso é uma das coisas mais mágicas que o meu líder na Riot fazia, né? Meu primeiro líder na Riot. Ele ouvia a minha proposta e imediatamente ele conseguia mapear, tipo, potenciais riscos, né? Pontas soltas que aquele caminho teria. E ficava a meu critério, claro. Tipo, ele confiava em mim e falava, cara, tipo, ó, pensei nisso aqui, acho que tem esses problemas aqui, valida aí, vê se realmente estou certo, porque ele não é Deus, né? Ele não consegue, tipo, tirar da cartola tudo, valida aí, vê se eu falei tá certo ou não, e ver o que você vai fazer. A call, né, a decisão no final é sua, mas esses aqui são os meus inputs. E isso me inspirou bastante como líder, né? E para mim, pessoalmente, é uma das grandes diferenças entre game designers mais inexperientes e game designers seniors, especialistas, líderes, né? Essa capacidade de você conseguir mapear problemas e impactos na cadeia de design e de motivadores do jogo antes das coisas irem para frente. E acho que é isso que o líder precisa, e não necessariamente ser especialista em X áreas, né? Tipo, você precisa ser pelo menos especialista em 4 sub-áreas de game design para ser considerado um bom líder. Eu acho que isso aí não faz muito sentido. E se tem empresa que faz isso, talvez seja um pouco ultrapassada. Porque, assim, só para finalizar, o que você busca, na verdade, são, assim, na minha opinião, são game designers que consigam não só resolver os seus problemas imediatos, mas qualquer tipo de problema no futuro. Se essa empresa de jogo de tiro pivotar e eles decidirem que eles precisam fazer jogos de match 3, eles basicamente estão ferrados, porque eles têm game designers que só sabem resolver um tipo de problema. Eu sou muito fã de empresas que têm game designers que conseguem, na verdade, resolver qualquer tipo de problema futuro. E aí você começa a trazer cada vez mais pessoas que são menos especialistas. Isso não é uma coisa negativa. E acho que a mesma coisa vai para o líder também. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que a outra pergunta eu não sei nem se você vai conseguir responder isso para a gente, né? Mas o que você sente, dado que você também conversa com lideranças de outros ambientes, né? Tem o lead dev, tem o lead QA. O que você sente de diferença da liderança entre game designer para essas outras carreiras, para os outros ramos do desenvolvimento de jogos, sabe? Qual é a grande diferença que você sente entre elas? Cara, por incrível que pareça, eu acho que tem pouca diferença, tá? Porque, no final das Legal. contas, o como, né, você faz as coisas pode até ser diferente quando você compara com dev, artista e etc, né? Mas todas as áreas, não, todos os líderes precisam ser, tipo, fortes naqueles 3 pilares que eu mencionei lá no começo, né? Que é a parte técnica, gestão de pessoas e visão estratégica. E eu digo isso mesmo dentro da empresa, assim, acho que é difícil numa empresa, numa mesma empresa, líder de áreas diferentes trabalharem de maneiras diferentes, né? O foco acaba sendo ainda continuar alavancando, né, tecnicamente seus liderados, realizar reunião de gestão, traduzir Uhum. direcionamentos macros e estratégicos para entregas micros, né? Tipo, super simplificando o que eu tinha falado anteriormente. E assim, empresas diferentes, isso pode ter mudanças drásticas, né? Mas eu fundamentalmente acho que é mais parecido do que parece. Acho que acaba sendo mais a bagagem, né, a história, o técnico, né, do que faz diferença, do que necessariamente algum direcionamento que é baseado na sua área faz você agir de maneira diferente, tá? Assim, voltando um pouco assim, eu tenho mais experiência com líderes na Riot, porque é onde eu tive os meus líderes, Claro, né, claro, mais claro. experientes. Lá na Riot é um pouco diferente da Afterverse, pelo menos em game design. Obviamente eu não consigo falar sobre as outras áreas, né? Mas na Riot é esperado que os líderes de game design eles sejam super propositivos em relação a problemas, a nível de garantir que boa parte do dia deles são investidos em explorações mais avançadas. Então, na verdade, eles são, pelo menos na época, eles eram direcionados a pensarem não só nos problemas que eu, peão na época, tinha que resolver. Eles eram muito mais focados em, cara, vamos pegar uns problemas cabeludos de game design que nem o nosso sênior conseguiria resolver. É para isso que você, líder, tá aqui. Não é o meu caso na Afterverse.
na Afterverse, meu trabalho é ter um abraço muito mais em todos os âmbitos de nível de dificuldade, por exemplo, né? Um outro exemplo, lá na Riot, os líderes investiam quase 40% do tempo semanal deles em recrutamento, porque é uma empresa que entra e sai gente todo dia, insanamente. Na Afterverse, a gente não tem um churn muito alto de pessoas e também a gente não tem uma contratação vertiginosa para sempre, né? Então, eu nunca vou ter 30, 40% do meu tempo focado em recrutamento, né? Então, isso acho que muda de empresa para empresa, né? Baseado na realidade dela, em direcionamentos mais macro, expectativa técnica, né? Que cada empresa tem de seus funcionários. Mas dentro da própria empresa, eu acredito que a liderança das áreas trabalham com um mindset bastante parecido, porque senão você começa a ter tipo divergência até de como que cada área entrega. E aí, se os líderes pensam diferente, os seus liderados vão pensar diferentes, e como eles trabalham todos juntos numa squad única, independente das áreas que eles estão, você começa a ter entregas bastante, digamos, não ideais, né, para realmente alavancar resultado e ter uma boa experiência para o jogador. Uhum. Tem um ponto que eu acho que é importante a gente falar. Quando se pensa em liderança, eu vejo muitos game designers querendo ser líder com uma certa urgência até, querendo logo liderar equipes, porque se vê liderança como uma coisa meio glorificada, como você vai estar lá. Eu acho que até um certo momento eu já fui essa pessoa que, cara, eu queria ser líder porque você vai estar, sabe, passando, ajudando outras pessoas, você vai estar fazendo isso, aquilo outro, você vai estar mandando e desmandando, e parece uma tarefa muito bonita quando se vê de longe. Uhum. Até um game designer uma vez já falou para mim, não, porque ser líder é inspirar outras pessoas e essa é a atividade de um bom Frase de líder. efeito. E, cara, ser líder tem tarefas difíceis no dia a dia que são complicadas, tanto tarefas difíceis que eu hoje tenho até cara, será que eu voltaria a liderar? Eu não sei, porque eu passei por algumas situações que para mim foram desconfortáveis, tanto com lideranças acima quanto com o processo de liderar, que hoje eu não sei se eu estou até preparado de novo para isso. E aí eu queria perguntar para você, você acha que liderar é uma tarefa fácil? Quais são as dificuldades de liderar, né? Uhum. Não, é muito interessante, assim, realmente as pessoas têm uma visão, assim, não vou generalizar, mas é Uhum. muito comum pessoas terem uma visão bastante romantizada do papel, né? Sim. Principalmente pessoas que estão mais em cargo júnior, principalmente, porque a verdade seja dita, você pode falar o que você quiser em relação, não, minha empresa não é hierárquica, é super horizontal, e pode até ser. Assim, tem empresas que são de verdade, mas no final das contas, assim, a gente somos seres humanos, e Sim. se o seu cargo tem um nome diferente do meu, e normalmente na vida o nome do seu cargo geralmente fala que você é mais alto que eu, isso Uhum. acaba impondo respeito. E por N motivos, né? A pessoa pode falar, nossa, não conheço essa pessoa, mas ela tem um cargo maior que o meu. Logo, alguém deve confiar nessa pessoa muito, melhor respeitar. Né? Então, eu entendo de onde vem, e essa visão romantizada realmente é bastante comum. Mas, cara, voltando à sua pergunta, assim, liderar, para mim, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida, assim. Eu digo, extrapolando até o profissional, assim, sabe? Tipo, Uhum. é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Assim, até eu virar líder, eu realmente achava que era tipo, trabalhar em problemas cada vez mais difíceis como game design era um dos maiores desafios da minha carreira, né? E não era assim. Eu resolvi muito problema cabeludo, tipo, como game designer em jogo de tabuleiro, no Wild Rift, mas realmente assim, quando eu virei líder, realmente eu caí na real, né? O que as pessoas não sabem é que o valor de um líder, cara, não é mensurado nas suas entregas como líder, né? Como game designer, ou quando você tem tempo de pôr na mão na massa, ou quando antes de você virar líder, ou como que você se posiciona em reunião. Esse não é o seu valor. Isso você consegue prover valor para a empresa. Mas o seu valor como líder é basicamente 100%, eu estou talvez exagerando, mas ele é gerado através do valor que os seus liderados geram, né? Ou seja, como contribuidor individual, você precisa ser muito bom no que você faz tecnicamente. Mas como líder, você precisa que todos os seus contribuidores individuais, seus liderados, estejam mandando muito bem para ser um líder que entrega de valor. Não adianta ser um líder de 10 pessoas, eu tenho um liderado que, meu, é uma estrela, e eu fico lá só ajudando aquela pessoa e está entregando muito bem. E todos os meus 9 outros game designers estão só panguando e fazendo porcaria, né? No final das contas, o meu valor é do meu time e não o meu valor pessoal, né, pessoalmente falando, tipo, como game designer,
e nem o valor dessa uma estrela, tá? E é uma das coisas que as pessoas não parecem perceber, tá? Para mim, a maior dificuldade que você tem quando você transiciona para líder é que você passa ali, não, nem vou falar a maior parte da sua vida profissional, mas quase toda ela fazendo excelentes entregas técnicas. Você nunca deve ter precisado fazer gestão de pessoas, né? Mas de repente você se vê numa posição em que você precisa mentorear outras pessoas, incentivar outras pessoas, motivar outras pessoas, e que com certeza não pensam igual a você. E você fica frustrado. E você precisa dar insumos estratégicos que as pessoas talvez não tenham maturidade para entender, e você precisa estar lá para conseguir traduzir. Então é bastante difícil. E é muito difícil você não acabar acidentalmente conversando com seus game designers e induzir eles a querer resolver problemas do seu jeito, né? Que nem eu falei Sim. antes. Ainda mais quando você, na sua própria cabeça, como anteriormente um game designer que só entregava, se ilude achando que, se eu tivesse resolvido daquela maneira, teria ficado muito melhor do que a pessoa ABC. E uma outra dificuldade que me pensou agora é cascateamento de informação, tá? Baseado naquilo que eu falei antes. Tipo, o líder, ele acaba estando envolvido em muitos fóruns em que os liderados não vão estar, não vão ter acesso a todo tipo de informação, porque tem coisa que é até confidencial, mesmo para as pessoas da própria empresa, né? E mesmo assim, essa tradução de um direcionamento estratégico que você precisa fazer para uma feature, ela precisa ser feita, né? Sim. E essa tradução de uma visão mais macro para um direcionador mais micro exige bastante cuidado, porque a armadilha mais fácil de cair é vir o líder já, não, vou falar para o liderado como que deveria fazer, como tem que fazer. Já vem com uma proposta muito mais fechada, né? O líder precisa ser a pessoa que traz o desafio, o problema a ser resolvido, dá uns pilares, né? Porque você só falar, tipo, mano, preciso resolver esse problema aqui, falou, e você vazar, a pessoa vai ficar 50 anos também matutando nas 50 trilhões de caminhos possíveis que poderiam existir, né? Então você precisa trazer aquilo no grau certo, né? Aberto demais e fechado demais é muito ruim. Eu, pessoalmente, detesto essa visão que as pessoas têm que o líder de game design é o diretor criativo, que define todas as coisas, que as pessoas só implementam. Assim, eu realmente não gosto do jeito de trabalho do Hideo Kojima, Ken Levine, entre outras pessoas, né? Onde as pessoas lá, aparentemente, gostam de trabalhar em jogos, onde todos têm o poder de resolver o problema com criatividade, desde que a criatividade seja do diretor criativo. Ou talvez nem saia dele, né? Mas ele é acreditado como tal, né? Exatamente, né? Então eu realmente acho que para você ser um líder bom de game design, você precisa ser essa pessoa que realmente consegue direcionar as pessoas para o caminho correto, com a quantidade de informação correta, com as restrições corretas, né? E por isso que liderar é uma tarefa tão difícil. As pessoas acham que é só mandar, né? E, assim, em certo grau, se eu quiser entrar numa reunião e mandar todo mundo calar a boca, assim, não, poderia, sim. As pessoas vão calar a boca porque, no final das contas, eu sou o cargo mais alto de game design. Mas, cara, não só eu ia ser mandado embora em 3 minutos, mas também é um péssimo tipo de postura para uma empresa que você cria um produto criativo. Cara, a gente faz entretenimento, um filme, um teatro, um livro. É uma coisa para divertir as pessoas, um conceito extremamente subjetivo. Você não pode ter uma pessoa que define tudo. Você precisa induzir outras pessoas a pensarem por si só e resolverem de maneira criativa os problemas. É por isso que liderar é uma coisa tão difícil e são muitas poucas as pessoas que eu consigo ver, assim, que eu converso, geralmente em entrevista, etc., que falam, nossa, essa pessoa tem um perfil para ser líder. Realmente é muito difícil você encontrar esse tipo de perfil. Eu acho esse ponto interessante, assim, porque cada pessoa que você trabalha nela vem de um background diferente, elas foram lideradas na vida por várias pessoas diferentes, eles aprenderam que, cara, às vezes a pessoa acha que ser líder é uma pessoa ser mais dura, às vezes as pessoas entram no mercado com uma maturidade ou uma imaturidade muito grande, e você tem que lidar com cada um desses pequenos pontinhos das pessoas, né? E eu vejo uma grande dificuldade na liderança exatamente esse ponto de você, cara, um dia você pode estar precisando que o John execute muito bem, mas o John, ele tá ultimamente com um problema em casa e, cara, não é assim, sabe? O John só executa bem. E como é que você tira o melhor do John? Eu acho que a parte humana... Tô ferrado. A parte humana do liderar, ela é muito difícil e, cara, você tem que... Às vezes você acaba absorvendo, né? Tipo, cara, o John tá mal, tá com isso, aquilo, vou conversar com o John. E você escuta umas histórias difíceis e faz, putz. Mas você tem que saber como fazer aquela pessoa performar, apesar de... Ou então dizer, cara, não vai rolar pra você, tira um tempo pra você. Acho muito difícil essa parte humana de liderar as pessoas.
É difícil, cara. É uma arte, assim. Eu admito que eu já pisei na bola várias vezes ao longo desses 2 anos e pouco Uhum. aqui na Afterburst. Meus liderados já trouxeram esse feedback. Pô, Leandro, você fez isso aqui, eu senti que você não tava prestando atenção. Eu falei, caramba, tipo, nossa, eu tava anotando as coisas na época e, de repente, eu parecia que não tava prestando atenção. E aquilo moveu muito a pessoa pro lado negativo, sabe? Eu falei, nossa, tudo que você faz como líder, de gerar empatia e mostrar que você realmente se importa com a pessoa como pessoa, e não como o game designer peão que eu vou alocar em alguma coisa para fazer, tipo, peão de xadrez, sabe? Uhum. É um tropeço para você fazer a pessoa pensar errado de Sim. você, né? Então é muito. Você precisa ter muito cuidado para ser um líder. E tem um ponto sobre liderar também que, assim, liderar eu acho que também tem um momento de você tomar decisões difíceis, né? Tem um momento de você desligar pessoas, tem algumas coisas que você vai dizer não para a pessoa, por mais que ela acredite que possa ser feito, você vai ter que dizer não, você vai ter que. Em alguns momentos você vai ter que tomar um papel que as pessoas podem considerar você como um carrasco ou uma Uhum, pessoa chata, né? Como um vilão até, né? E isso é um dos pontos difíceis de liderar, que em alguns momentos você tem que ser essa pessoa, mas também tem um humano ali por trás, né? Eu acho mó complicado esse trabalho. uhum. No total, cara. É bem difícil mesmo. Eu tive uma experiência recente, até recente, né? Já faz mais de ano. Até com uma das pessoas que a gente já entrevistou aqui, que foi o Fioras. É, Hum, o Fioras, eu aprendi muito com o Fioras sobre comunicação, exatamente porque o Fioras estava tendo problema de comunicação. E eu tive que, cara, pera, não é por aí. Vamos aprender a trabalhar melhor a comunicação. Só que ao mesmo tempo que eu estava trazendo conselhos e guiando o Fioras, ele pedia muitas coisas para mim. Ele necessitava de algumas coisas. E eu aprendi muito, muito, extremamente com o Fioras sobre gestão, sobre comunicação. E aí a minha pergunta para você é: o quanto é que tu aprende com os teus liderados no dia a dia, seja de gestão como de game design? cara, acho que não existe um líder que não aprenda bastante com seus liderados, né? Porque não é como se você, quando você vira líder, é porque você passou para o panteão das pessoas Uhum, iluminadas que agora não tem mais nada para aprender, né? Para mim, se você é um líder que não aprende com seus liderados, ou você contratou as pessoas erradas, ou você tem a mente fechada demais nos seus próprios vieses, né? Acho que não importa a quantidade de experiência que eu tenho, ou uhum, como que eu trabalho em resoluções de problemas, eu nunca vou ter todo o tempo do mundo para estudar todos os jogos, ou nem ter a onisciência, né, para enxergar uhum, todos os caminhos possíveis de uma solução. Então, isso significa que, basicamente, eu dependo, sim, dos meus liderados para aprender novos meios de resolver problemas, para me ensinar até sobre jogos novos, desconstruir sistemas, outros pontos de vista, né? Acho que uhum, eu abertamente falo lá na Afterverse que o André Paiva, que é um dos game designers, ele provavelmente ele tem mais conhecimentos de sistemas e mecânicas do que eu, porque ele joga mais jogos do que eu e eu jogo bastante ainda. E uhum. aí, para mim, isso é ótimo, porque sempre que eu converso com ele, ele me traz algum ponto de vista diferente em relação a isso, né? O Felipe Calado e o Guilherme Quintana que estiveram aqui, a gente conversa bastante, né? Tipo, bastante, como se a gente fala, todo dia a gente vai no bar e bate um papo sobre isso. E mexe, a gente, você pegando um papo, pô, você leu tal coisa, você viu esse webinar, eles acompanham muito, né, game design de uma maneira um pouco mais acadêmica, né, como um estudo em que as pessoas fazem em relação ao mercado. E vira e mexe, eles trazem coisas novas também, né? Então, acho que é muito interessante poder contar com as outras pessoas, né? E esse é importante frisar isso, poder contar com as outras pessoas, porque tem game designer que líder, né, que acha que, meu, entre aspas, abaixar essa defesa, né, abaixar a guarda e mostrar que não sabe de tudo, parece uma fraqueza. Eu falo, cara, tipo, eu não sei nada sobre game Uhum. design, assim, perto do universo. Então eu acho muito legal abrir para as pessoas que eu não manjo de tudo, porque elas se sentem super confortáveis em trazer para mim e ver meu ponto de vista. E a gente conversa junto, assim, não fica assim, deixa eu só dar pro Leandro, porque o Leandro vai julgar. Assim, eu não sou um julgador. Eu gosto de aprender com as outras pessoas e dar a minha própria visão e a gente bate um papo para ver como que vai ser melhor, né? Para mim, assim, para finalizar, né, acho que a Uhum. pior coisa que um líder pode fazer nessa pergunta específica é ter um time que trabalha com passagem unilateral de visão, né? Que é o líder ensina, tipo, ABC, faz aí, mas ele é fechado para aprender. Não, é ABC, DE não tem lugar aqui não, sabe? Para mim é um tipo de líder que tem muito pouco valor para uma Sim. empresa de jogos. Então, É, e também te humaniza, né, cara? Eu sinto bastante isso, né? muito. Te humaniza e faz você ficar de pé de igualdade, pelo menos nas discussões, né? E eu acho que é Sim. essa a segurança que os coordenados por você precisam de você como líder, né?
Eu vejo Uhum. muito isso nos líderes meus, né? Eu falo, puta, cara, se eu me sinto à vontade de bater esse papo com você, você acha que você vai me julgar, é o suficiente até pra mim, sabe? Quando eu vou trazer uma feature, uma ideia nova, algo do tipo, sabe? Total, cara. Eu já entrei numa entrevista para um candidato que estava entrevistando para uma vaga de líder de game design aqui na Afterverse. Aí a pessoa, eu perguntei, tipo, como que é o seu dia a dia, como funcionam as coisas, aquele papo de sempre, né? Uhum. Aham. E a pessoa, bom, batia no peito, assim, sabe? Não, cara, tipo, veio o problema, eu resolvo, faço tudo, falo pros meus liderados o que tem que fazer. O cara era o Deus, assim, sabe? Eu falei, tipo, Caraca. eu falei, mas o que que você passa pro seu liderado? Não, eu passo o blueprint, assim, eles fazem, todo mundo fica feliz, sempre dá certo. Então, tipo, você é o cara que manda, assim, basicamente. Assim, tecnicamente, você pode ser muito bom, de verdade, assim, não Claro. conheço, mas beleza, você tá falando que você é um ótimo contribuidor em termos de técnica de game design. Mas o seu trabalho como líder é só passar pra frente, assim, sabe? Tipo, eu precisava de alguém tecnicamente muito forte? Pô, precisava pra caramba. Mas como líder, eu nunca poderia ter essa pessoa na Afterverse. Então eu simplesmente declinei, assim, sabe? Porque Uhum. você precisa de uma pessoa realmente que seja humana, que se importe com as pessoas, que esteja lá mais para ensinar, para que essas pessoas possam fazer alguma coisa que você bata no peito e fala, mano, olha o que as pessoas game designer do meu time entregaram, sabe? Acho que isso faz muita diferença. Muito massa. Vamos começar a tentar falar um pouquinho também mais sobre esse dia a dia de você com uma outra pessoa, né? De você com um outro coordenado seu, né? Como é que esse link entre vocês dois, né? Como é que existem essas conversas? Eu acho que Uhum. a primeira pergunta, eu acho que vale a gente levantar, como você vai vendo as coisas que a pessoa está trabalhando, ela vem apresentar para vocês, porque eu acho que é um processo normal, né? A pessoa traz para você as ideias, vocês discutem. Como você vai identificar se essas coisas que ele está fazendo são boas ou ruins, para depois você avaliar essa pessoa, sabe? Como você Tá. faz essa distinção? É. Essa é uma pergunta mais difícil, tá? Uhum. Eu acho que vai depender de muitos fatores que às vezes não estão muito sob o seu controle até. Mas a primeira coisa que eu acho que precisa ser feita é que você precisa estabelecer com o seu liderado o que é esperado em termos de entrega, de postura, na metodologia de trabalho mesmo, assim, até perfil da pessoa, como que ela interage com outras pessoas. Sem esse alinhamento, é muito difícil você ter conversa construtiva com o liderado sobre o que tá legal, o que não tá legal, porque senão, nesse caso, se você fizer assim, o papo vai para uma leitura muito mais subjetiva sua em relação à pessoa. Eu sou uma pessoa mais extrovertida e, pô, não curto que você é introvertido, assim, sabe? Só que eu vou falar de uma maneira diferente, que eu acho que você devia falar mais em reunião, sabe? Tipo, e você Uhum. fraseia isso de uma maneira que parece até que a pessoa tá fazendo errado. Porque se você não estabeleceu desde o começo esse alinhamento com a pessoa de, olha, game designer tem estou inventando uma coisa aleatória aqui, tá? O Uhum. game designer tem um papel muito estratégico nessa empresa aqui, a gente precisa que você seja muito par do producer e esteja no meio das reuniões puxando o time, centralizando informação, porque você é a pessoa que geralmente vai receber todos os assets do rolê, seja de dev, seja de arte. Então você precisa ser uma pessoa com uma postura muito mais ativa, beleza? Se você não tem esse alinhamento, no final dos contos só parece que você pegou no pé da pessoa porque ela é introvertida, né? Então você precisa gerar esse tipo de conversa constantemente para alinhar o que é esperado da pessoa, tanto em termos de entregas técnicas, né, até valores da empresa, até como postura de trabalho. Com essas expectativas alinhadas, o que você precisa fazer depois é efetivamente, aí pode parecer bobeira, né, mas acompanhar o trabalho do liderado. E não é ficar acompanhando o micromanage, assim, sabe, questionando tudo que é feito, botar dedo falando, tipo, coisas como, se fosse eu, faria diferente, mesmo que seja num tom super amigável, não soa bem, experiência própria, tá? Porque sempre parece Uhum. que você tá tentando, tipo, naquele jeitinho brasileiro, empurrar a pessoa pro outro lado, tá? A tua ideia, né? É horrível isso, né? Mas, assim, a ideia aqui é participar de reuniões de alinhamento com a squad, tá lá de ouvinte, entrar em reuniões de daily, né, de reuniões diárias da squad. Não pode só rolar o de largar e julgar a performance do liderado baseado em alguma análise subjetiva que você tem de alguma interação pontual ou só olhando a entrega final, sem saber o que aconteceu no meio do caminho. Esse é o pior de tudo. Se você chegar no meio do final da entrega e falar que tá errado, depois de semanas de trabalho, a culpa foi tua que não estava lá no meio do caminho para ficar de olho e poder ajudar a pessoa a ir para o caminho correto. Você só largou e resolveu voltar no final para cobrar. Isso é muito errado. Tá? Para mim também é muito importante que periodicamente você puxe as pessoas da squad que esse liderado faz parte e pedir feedbacks, né? E não esperar, tipo, tá em momento de avaliação de desempenho, vou pedir, porque todo mundo sabe que tem avaliação de desempenho rolando, aí fala, putz, eu preciso falar bem desse brother aqui, porque senão já era, vai Sim. ferrar, e não sei, não, tipo, Vai ficar é, é- feio. vai ficar feio, é horrível, assim, sabe? Então, puxa isso com frequência, tá?
E é um momento muito difícil, inclusive, independente do momento que você puxa, para pessoas até que sejam menos experientes, porque pensam que se não jogar elogio, essa pessoa realmente vai estar ferrada, né? O game Tá designer. ferrado. Então, para evitar esse tipo de armadilha, onde tudo parece perfeito, baseado nos feedbacks das pessoas, eu gosto de fazer uma coisa que eu aprendi em alguns treinamentos, tanto na Riot, até quanto depois da Riot, que era pedir para as pessoas falarem 3 coisas muito legais sobre esse game design. Então, meu, elogio roda solta, a pessoa dá 5, 10, beleza. Vai anotando, você pediu só 3. E depois fala, meu, me dá uma oportunidade para essa pessoa poder fortalecer alguma coisa nela que vai tornar ela melhor ainda, assim, sabe? Você fraseia ainda como se fosse um ponto bom, né? Ah, vou dar um empurrão. Uhum. É o momento de dar um empurrãozinho para frente que essa pessoa vai ficar bolada. Você fraseia dessa maneira e você consegue pescar oportunidades interessantes para você ler como que está indo no dia a dia. Isso é muito importante também, né? Interessante. Por último, em one-on-ones frequentes, você tem esses momentos não só para passar feedbacks que você colheu, mas também para pegar o ponto de vista do game design em relação ao próprio trabalho. Perguntar, meu, como estão as coisas, o que você acha que está acontecendo, o que você está achando do seu trabalho, o que está indo bem, não está indo bem, para você não ficar, de novo, só unilateralmente pegando a visão dos outros sobre o game designer, mas também do game designer sobre ele próprio, né? Isso serve não só para incentivar o designer a ser crítico com o próprio trabalho, ter esses momentos de introspecção, mas também é um ótimo jeito de pegar diferentes pontos de vista em cima da mesma situação, né? Onde que as pessoas possam ter mencionado seu feedback. É muito ruim você pegar, tipo, um feedback e tomar aquilo como verdade, né? Cada pessoa vem de um background diferente, ou de uma situação diferente, ou naquele dia estava puto com alguma coisa e leu de maneira diferente do que realmente aconteceu, né? Então é importante você sempre perguntar para o designer para tentar entender o que está acontecendo do lado dela também, né? Lado dele, né? Isso. Assim, eu sempre também costumo olhar documentação, propostas, mesmo que não peçam para mim, eu costumo entrar no Miro, no Figma, no Docs, para ver como que são as coisas que estão sendo criadas, né? E o foco nesse momento não é só fazer uma avaliação técnica e garantir que a solução tá indo para o caminho correto, mas também é um jeito de eu poder oferecer feedback pontualmente, no dia a dia, estar mais presente, me mostrar como alguém que está lá para dar um suporte. E também ver como que o designer reage a inputs e de outras pessoas. É importante você ver, é uma das coisas que eu mais gosto de mensurar, principalmente em game designers que entram recentemente, primeiro, quão passivo eles são, né? Pessoas que só estão lá para tentar fazer todo mundo ser feliz. Então, qualquer feedback, essa pessoa muda, né? Mas também são pessoas que são reativas. Eu sempre estou procurando pessoas que são muito preciosas, né? Então, tá perto, dar pequenos feedbacks, ver o que as outras pessoas falam, como o game designer reage, é muito importante para você conseguir acompanhar quais são as coisas boas e ruins que o game designer faz em relação a relacionamento com o resto da squad. A gente tá falando aqui bastante de soft skills, né? Dessa parte até mais comunicativa da coisa, né? Uhum. E agora a minha pergunta é até parecida com a pergunta anterior, mas eu queria saber mais das atividades de game design mesmo, dessa parte que você comentou de como ele estrutura a documentação dele, esses tipos de nuances de game design, das atividades, né? Uhum. Como é que você, como lead, você avalia e tenta passar o feedback sobre uma tarefa de game design que o seu liderado fez, sem tentar parecer que é somente uma opinião sua, sabe? Uhum. Você usa algum framework, ou como é que é a estratégia de conversa que você faz para tentar passar da melhor maneira possível isso? Claro. É, eu acho que isso é um problema menos de game design e mais um problema de qualquer área que tenha um viés mais criativo, né? UI, arte, VFX, né? Esse tipo de sound design, esse tipo de coisa. Porque a leitura mais fácil e direta é a sua visão subjetiva sobre aquele assunto, né? E honestamente, eu não sei se eu tenho a resposta perfeita, mas o meu objetivo nessas horas é sempre tentar trazer a conversa para um âmbito mais objetivo, para reduzir ao máximo a guerra de opinião, nesse caso, né? Boa. Então eu costumo trazer o feedback primeiro olhando para qual que é o problema que a pessoa está atacando, né? E depois, quais foram as regras que foram estabelecidas para guiar essa solução e depois, qual que é a proposta em si. Eu acho que essas regras que foram estabelecidas são extremamente importantes, né? Porque uma coisa é você falar, deixa eu pensar no exemplo aleatório aqui, vamos fazer um sistema de matchmaking para os nossos minigames. Se você só jogar isso para o time, eu consigo pensar em 5, 6, 7 jogos que fazem matchmaking de maneiras completamente diferentes, né? Desde jogos como Fall Guys até jogos que as pessoas podem não pensar muito, como o The Division. E eles fazem matchmaking de maneiras diferentes, né? Porém, se você traz para o time, olha, precisamos fazer um matchmaking com, sei lá, por exemplo,
garantindo que seja impossível as pessoas que estão no mesmo servidor se perderem uns dos outros por causa do matchmaking. Então, se eu entrar atrasado com o meu amigo, eu ainda vou encontrar o meu amigo lá no matchmaking, sabe? Tipo, isso traz direcionamentos mais específicos sobre a feature, de problemas que eu quero que ela entregue e respeite na sua entrega, né? Então, olhando para essas regras, independente de quais são elas, foi só um exemplo aleatório aqui, são maneiras de você conseguir perguntar para a pessoa, assim, olha, isso aqui que você está fazendo, você acredita que consegue entregar o problema? Se a pessoa falar não, aí você vai falar, ué, mas então por que você trouxe em primeiro lugar? Mas geralmente a resposta é não, acredito que sim. E aí nessa hora, você como líder, é muito importante você tomar cuidado para não só simplesmente chegar, não, eu discordo, eu acho que tem que ser dessa maneira. Porque aí acabou. É de novo, tipo, você como cargo Exato, mais volta alto, tudo. você como cargo mais alto vai acabar passando a impressão de que você está dando top-down na pessoa. E não me leve a mal. Tem vezes que você, como líder, vai precisar da top-down. Tem certos momentos, assim, é impossível você ter o líder que só vive na terra do Kumbaya, em que tudo é bom e tudo se resolve na conversa longa. Tem vezes que você vai precisar fazer top-down, mas esse, para mim, deveria ser o último artifício. Mas, sorry, Sim. voltando, quando você tem toda essa leitura, né, de qual o problema está tentando atacar, quais são as regras que foram pré-estabelecidas e qual que é a proposta em si, você consegue sentar e olhar de uma maneira muito mais macro, e fazer a leitura de se a solução do game designer, na minha opinião, efetivamente está resolvendo o problema proposto, tá? Depois eu sento com essa pessoa game designer e a gente conversa, olha, eu acredito que a sua solução resolve o problema, concordo, mas eu acredito que ela deixa essa ponta, essa ponta, essa ponta solta. E da partir daí é muito mais, e de novo, vai muito do perfil que você contrata, você ter quase como o que a gente chama de sessão de game design, digamos assim, em que você tem esse bate-volta, em que, não, discordo de você, Leandro, acho que essa ponta, putz, verdade, tá até solta, mas essa aqui não tá solta. Ah, por que você não acha que tá solta? E a gente bate um papo, que de repente eu tô errado. Aquela coisa assim, eu não consigo Sim. entender, a partir de uma solução, todas as nuances que foram pensadas. De repente essa pessoa já pensou que aquilo era uma ponta solta e percebeu que ou não era uma ponta solta, ou era uma coisa tão pequena que, whatever, assim, sabe? Pode lançar porque, de novo, Não vale o gasto. não só Uhum. vale o gasto, mas, tipo, quem fala que existe uma solução elegante de game design que nunca tem ponta solta, para mim é maluco. Então, você tem essa conversa de design bastante construtiva, né? E você, como líder, é até esperado que você consiga trazer propostas alternativas, mas eu geralmente tento fazer isso apenas para explicar o porquê de uma solução diferente, talvez resolvesse o problema de uma maneira diferente, beleza? Mas com menos pontas soltas, ou com menos corner cases, né? Casos de borda. E aí a gente, de repente, continua conversando a partir disso. Isso, de novo, isso alimenta a sessão de game design, em que a gente, de repente, tenta ver se existe um meio do caminho, como que a gente pode resolver. Será que as pontas soltas do meu caso são piores que as pontas soltas da primeira proposta feita? Como que a gente trabalha em cima disso, né? Para depois chegar num consenso em que a gente está satisfeito com os riscos que a gente está comprando e lançando, né? A verdade é que, assim, feedback está no próprio nome, assim, sabe? Vai ser uma opinião, né? Eu acho difícil você dar um feedback que é puramente objetivo. Não sei qual é o feedback do 2 mais 2, 5, pô, é 4, beleza. É um feedback Oh. objetivo. Mas Uhum. dificilmente é possível dar um feedback sem ser subjetivo, nem que seja 1%. Por isso que é Tem sua importante. bagagem, né? Tem bagagem, sempre tem. E é por isso que é importante, na hora de passar um feedback para o game designer, é garantir que não comece a rolar uma guerra de qual ideia soa melhor. Mas sim olha, olhando o problema que você quer resolver, da forma que você quer resolver, eu acredito que a solução que você propôs tem os benefícios X, mas cria os problemas pontas soltas Y. E a gente vamos conversar junto para ver se vale a pena se importar com Y ou se existe um caminho melhor para a gente resolver X, ou desculpa, resolver o problema com benefícios X, A ou B, com menos pontas soltas que Y. E no final das contas, a minha expectativa, e eu espero que isso fique claro para que todo mundo esteja ouvindo, a minha expectativa é que o game designer me fale qual que é o caminho que essa pessoa quer fazer. Não, Leandro, eu entendi, mas eu ainda boto muito fé nisso aqui. A não ser que eu tenha uma justificativa muito clara, a nível de, cara, eu fiz isso antes e deu ruim, sabe? Que eu tenho uma prova concreta Uhum. por dados que vai dar ruim, começa a ficar complicado. E eu tenho que confiar, de novo. Toda a contratação que eu faço são pessoas que eu acredito muito no que elas estão fazendo. Então eu preciso confiar que elas vão entregar a melhor resposta. E se não entregar a melhor resposta, tudo bem também. Achar que o game design vai acertar toda, para mim também é maluco. Né? Então a gente faz, testa, e se não der certo, a gente tira, itera, muda. Preciso dar esse conforto É, para as pessoas. Eu só preciso ficar de olho faz para o teste realmente AB, né? fazer o teste AB. Eu só preciso ter o conforto, e o conforto para mim, que eu sei que
Eu tenho conhecimento dos dados e de histórico e de experiência própria para saber coisas absurdas que essa pessoa vai fazer, sabe? Do tipo, vou levianamente arrancar uma currency do jogo, sabe? Tipo, eu sei que não é bom só fazer isso, por mais que a pessoa possa estar mega convencida. E isso para mim é uma flag, né? Porque eu tenho que aí me inserir e falar, não, não vai dar pra fazer dessa maneira. Mas de maneira geral, você precisa, na verdade, confiar no seu game designer, fazer as perguntas corretas e incentivar para garantir que a resposta dessa pessoa realmente vai chegar na melhor iteração possível e vai ser aplicada para a gente testar. A próxima pergunta, também conversando ainda sobre essa carreira da pessoa, né, do seu coordenado, é sobre o momento que você sente que essa pessoa tem que subir de cargo. Quando que você percebe que ela já deveria subir de cargo? Como é que você utiliza, quais os mecanismos que você utiliza para ter essa certeza, para talvez depois fazer a proposta, né, subir essa informação para cima? Olha, pode parecer bobeira, tá? Mas é mais fácil do que parece. Na verdade, é bem fácil saber quando você pode promover um game design. Assim, se vai acontecer imediatamente, aí são outros 500, né? Porque tem toda a parte Exato. da empresa que você precisa alinhar com a empresa, né? Não é só tipo, quero promover e promover. Eu espero que as Amanhã pessoas. acabou. Né, então, eu espero que as pessoas estejam muito bem cientes que, né, tipo, posso promover livremente as pessoas, né? Você precisa passar pelo budget da empresa e tudo mais. Mas, Tem isso, né? não, é Tem uma. até, tipo, a quantidade de pessoas. Puta, não dá para subir 3 pessoas nesse quarto aqui, lá. Isso, você tem que. Tinha uma coisa muito. É uma contratação nova, basicamente, né? Uma promoção. Uhum. Mas, assim, saber que a pessoa está no momento de subir de cargo, isso é muito fácil, tá? E, assim, não é fácil porque é intrinsecamente fácil, tá? Mas, assim, de maneira nenhuma eu vou falar que é trivial de fazer, tá? Não é que é trivial. Uhum. Mas você, no final das contas, você precisa estabelecer com o seu liderado, de maneira muito clara, pelo amor de Deus, o que é esperado primeiro para cada nível do profissional, né? Desde o júnior É leather, né? é quase que uma LED, acho que LED é um nome muito, muito pesado, mas é basicamente assim, né? Qual que são as responsabilidades que vão desde o júnior até o cargo mais alto, whatever, assim, sabe? Que você possa ter. E não adianta você também chegar, tipo, o júnior resolve, que eu já vi em Leather isso, né? Júnior resolve problema simples, sênior resolve problema complexo. Eu falei, tipo, eu não sei o que é isso, assim, sabe? Tipo, pra mim é uma O que é pergunta. isso, Não, o que é o exatamente? problema simples? É tipo, sabe, sei lá, mano, abrir o Word, isso é um problema simples, sabe? Tipo, o que é isso? As regras precisam ser muito claras, o que significa um júnior, um pleno, e um sênior, e um coordenador, um gerente, whatever, né? Isso significa que não pode ser muito aberto como que as coisas funcionam, senão os liderados ficam confusos, né? E isso é muito negativo na expectativa de crescimento da carreira lá dentro, né? Então, por exemplo, na Afterverse, é esperado que os game designers de um nível júnior ou pleno estejam mais focados em fazer entregas de valor dentro da sua squad, né? O seu nível, tipo, o seu ciclo de influência é muito Uhum. mais a sua squad. Porém, para seniors e cargos acima de seniors, eu tenho alinhado que a expectativa é que o seu alcance seja muito mais horizontal dentro do jogo, né? Que a sua capacidade de influenciar, não necessariamente o que você falar vai ser feito, mas o seu alcance, tanto em termos de saber o que está acontecendo, mas poder alcançar outras squads para tentar influenciar de alguma maneira, seja muito mais, que eu falei, a nível de outras squads. Você não está preso só no seu grupinho da squad. Então, por exemplo, isso deixa muito mais claro por exemplo, para um pleno que quer subir para sênior, que não pode só ficar, vou executar muito bem e vou ser boladão nas minhas entregas. Não, você vai precisar ter um papel de visão muito mais horizontal dentro da squad, dentro do jogo. Porque se você quiser virar lead, você vai ter que ter um âmbito não só do seu jogo, mas um âmbito de empresa. Você vai ter que entender as nossas metas estratégicas. Então, tipo, você tem que induzir as pessoas a ir ganhando esse conhecimento a cada nível. Esse é só um exemplo, né? Tipo, entre várias diferenças Sim, do sim. nível hierárquico. Quando você tem essas expectativas, desculpa, esses alinhamentos feitos em cima de algum framework estabelecido na empresa, né, de promoção e etc., aí é questão de você acompanhar o trabalho, o dia a dia, criar planos de ações nos seus one-on-ones, ajustar pontas soltas, né? Fortalecer os pontos fortes, tentar remover os pontos mais fracos e continuar incentivando o crescimento do profissional. Acho que o ponto que talvez seja mais difícil é saber exatamente quando, né, no micro, virar a chave. Sim. Cara, assim, a primeira coisa que eu posso falar, e que eu acredito que tem muita gente que é assim também, eu não sou o tipo de líder que acredita que para você, por exemplo, passar de pleno para sênior, o profissional já precisa estar fazendo tudo de sênior, sabe? Uhum. Ou até tudo de pleno, Sim. sabe? Eu acho que isso é muito errado. O que eu procuro calibrar
é o nível de confiança que eu teria no profissional, caso a promoção rolasse, que esse profissional ia conseguir se adequar rapidamente para esse novo cargo. Ou seja, não é uma pergunta de será que o pleno está pronto para a mudança, mas na verdade é uma pergunta de vai ser uma mudança muito demorada ou difícil para esse pleno virar um sênior no termos práticos? Isso é mais importante. Porque no CC1 você fica sempre, na verdade, parece que você está jogando contra o sênior. Eu só faço você virar sênior depois que você já é sênior. E para mim isso não soa correto. Fazer tipo, todo o checklist, né? isso é errado. Puta... Você fala, não, eu vou te promover para um sênior porque eu acredito que você tanca a treta de um sênior. E você não vai tancar tudo de sênior, porque se você já tancasse tudo de sênior, talvez você já estaria na track para ser um especialista, né? Então eu acho que essa promoção tem que acontecer antes. Mas uma coisa que, assim, você precisa fazer com frequência, e na minha humilde opinião, eu ainda patino nisso, é garantir que rola o papo muito frequente e transparente com o liderado sobre como estão indo as coisas de maneira geral. Né? E não é só tipo, tá mandando bem, mandando mal em tal feature, né? Tipo, falar de maneira geral como que tá a carreira da pessoa, como que ela tá indo, como que tá a velocidade de progressão, né? Parece coisa de jogo. Mas, tipo, como que tá as coisas de uma maneira geral. Valida a pessoa ouvir esse tipo de coisa, né? Ela realmente percebe que você se importa e que você tá lá para subir ela de cargo. Eu adoraria que todo mundo na minha empresa fosse head de game design. Eu quero que todo mundo suba, né? Então as pessoas precisam perceber que eu tô lá pra, na verdade, alavancar elas, e não só pra, tipo, eu ficar aqui mandando nelas, né? E pode parecer bobo, assim, né? Mas é muito interessante o quão difícil parece ter uma conversa sobre cargo, salário, promoção. Mesmo que eu sei o salário de todo mundo, eu sei o cargo de todo mundo, eu sei tudo sobre todo mundo do meu time. Mas é engraçado, ó, parece que é um papo travado, assim, é um tabu falar sobre promoção, salário, cargo. É verdade. Né? E isso, assim, existe esse sentimento, né? existe. Tipo, será que... É muito estranho. Eu acho que eu ouvi falar até que isso aí é muito ocidental. A galera do oriental é mais tranquilo tipo, abrir os números e tudo mais, né? Eu já não sei, mas meio é muito estranho mesmo. né? Muito estranho, porque, assim, de verdade, assim, se você não tem confiança ou conforto para falar com o seu líder, como demais esse papo vai rolar, assim, sabe? Exato, nunca vai acontecer. Com RH que não sabe o que você faz no dia a dia, assim, sabe? Tipo. Então, e assim, se o papo não rola e a pessoa não se sente confortável, não é culpa do liderado, é culpa do líder que não fez a pessoa ficar confortável. Acho que esse é um ponto que eu quero frisar também. Você como liderado, né, você como game designers que podem estar ouvindo aqui, puxe essa conversa com o seu líder, e se você não se sente confortável de ter essas conversas francas com o seu líder sobre plano de carreira, salário, aumento, promoção, whatever, é o tipo de coisa que você deveria começar a pensar, sabe? Por que você não tem esse conforto? E como que você gera esse conforto? Será que é o seu líder que não está conseguindo te dar esse ambiente que você se sente seguro? Né? Então acho que é uma coisa legal para se pensar, porque pode parecer raro, mas não é tão raro não, tá? Você não tem um ambiente que você se sente seguro para falar sobre esse tipo de coisa. Cara, isso é muito legal você falar, muito, muito legal mesmo. Bom, ainda nesse ponto de gestão, né, de lidar com as pessoas, tem também os momentos difíceis para a gente conversar com as pessoas, né? Eu acho que tem os feedbacks que são mais duros, que você precisa dar em alguns momentos, porque, sei lá, a pessoa pode ter feito algum ato que é, sei lá, até contra outro colaborador, que não foi legal, se performou de alguma forma que não foi legal. Isso nunca são papos fáceis, né? Eu acho que esses não são os papos fáceis de ter. E tem até o papo da demissão, né? Para mim, eu acho que o meu pior momento como líder foi o momento de demitir, assim. E foram três, uma atrás da outra, e depois disso eu só quis sentar e chorar naquele dia. Eu não tava com estrutura emocional para aquilo real, assim. Então, como é abordar esses temas difíceis? Tanto de feedbacks difíceis para as pessoas, de tipo, cara, ó, isso daqui não tá pegando bem. Porque a pessoa, por mais que você tente falar daquilo de uma forma tranquila, não depende da gente como as outras pessoas vão ouvir, e também algumas pessoas não conseguem ouvir direito, né? Exatamente, por exemplo, se um feedback for, cara, você é muito reativo, e a pessoa realmente ficar reativa ao seu feedback. E até um ponto de demissão, de cara, olha, não é mais o momento, demitir. Como é que você lida com isso no dia a dia? Tem uma coisa que é a grande verdade universal, é que assim, demitir alguém nunca vai ser fácil. E eu já ouvi de pessoas mais experientes fora do mercado de jogos que fica mais fácil ao longo da carreira. Para mim é um sinal de alguém sociopata, assim, sabe? Porque Total. no final das contas, independente do que é certo, do que é errado, é um momento extremamente difícil para o funcionário, né? E não ter empatia
é uma coisa muito... É um flag, é um alerta muito grande, assim, em relação à pessoa, né? E o lugar dela na empresa, né? O do líder nesse caso, tá? Então, tipo, eu acho que as pessoas nunca podem se iludir achando que demitir alguém vai ser alguma coisa fácil, tá? Primeiro eu vou dar, acho, uma resposta que seja em casos mais... Não extremos, mas casos mais normais, eu diria assim, tá? Eu vou meio que seguir em cima daquele ponto lá que a gente conversou antes sobre alinhamento de expectativas, de dar feedbacks, criar plano de ação contínuo e etc. Isso é uma responsabilidade tanto do líder quanto do liderado. O liderado tem que se preocupar na sua própria evolução. Eu não gosto de liderados que só ficam esperando o plano de ação vindo do líder, sabe? Pessoas que não, parece que não são donas da sua própria jornada, né? Isso me incomoda muito, mas é uma responsabilidade conjunta, tá? De qualquer maneira, ouvir feedback negativo sempre vai ser difícil, né? E é papel do liderado estar munido de evidências, como feedback de outras pessoas e etc., para poder ter esse papo aberto, né? Não ficar batendo de frente com o líder, mas poder mostrar os dois lados das coisas. Mas o papo que precisa rolar é muito no sentido de, olha, é esperado isso de você. Tá rolando A, B, C, que não tá dando muito certo. E não é tá esperado isso de você porque eu quis, assim, Leandro quis. É porque a empresa espera isso de você. Quando você entrou aqui, você é CLT, você é um funcionário da empresa. E você, tipo, meio que assinou um termo de contrato, digamos assim, que é, cara, tipo, a gente tem esses valores, a gente tem esse mindset, a gente trabalha assim, você tá aceitando vir para cá, né? O ponto é, tipo, cara, eu quero ouvir muito o seu ponto de vista para gente construir pontos de ação para endereçar esses problemas, porque é esperado que esses problemas deixem de existir. No final das contas, você ser honesto, transparente e, acima de tudo, muito empático com a pessoa, você não tá dando porrada, julgando, mas que você está, na verdade, sendo a pessoa que está trazendo para a reunião a visão, você representa a empresa como líder, você está falando que é esperado, e você está lá para ajudar, né? Para tentar fazer com que as coisas se encaixem, não como o carrasco que traz mais notícias, tá? Se você faz tudo isso, não muda o fato de que a demissão realmente sempre vai ser uma situação, que nem você falou, Pedro, extremamente desconfortável para ambos os lados. Porém, para mim, o meu raciocínio é o seguinte: se a demissão for uma surpresa para a pessoa, para mim, quem errou nisso aí foi o líder, Uhum. 100%. Sim. Tá? Um péssimo trabalho com o liderado, porque não ficou claro para a pessoa que existiam problemas que precisavam ser resolvidos. Tá? Uhum. Assim, a melhor, se é que pode falar isso, mas o melhor cenário durante uma demissão, e eu já ouvi falar desses casos, porque eu presenciei isso, não eu demitindo, mas eu presenciei uma demissão, em que a pessoa estava super ok, né? É errado falar isso, mas ela É. super entendeu, falou, não, realmente a gente tinha alinhado isso aqui, você me deu X tempo, eu não consegui, não tá funcionando. E a pessoa não ficou feliz, mas ela super entendeu, porque ela sabia que tinha sido alinhada. E foi uma saída tranquila nesse sentido, né? Uhum. Mas é aquela coisa também, assim, não existe uma fórmula também para você saber quando que é o momento de desligar, quando que pode dar uma segunda chance, quanto tempo você vai dar para a pessoa ajustar os pontos que foram alinhados, né? O A mais B mais C que estavam errados, né? No final das contas, vai ser uma avaliação que você, como líder, vai ter que fazer em toda a sua subjetividade, né? De o quão alinhado o liderado tá com a visão e cultura da empresa, as metodologias de trabalho que querem ser seguidas e as expectativas que foram alinhadas entre vocês e o quanto você acredita, né, se esse desalinhamento está rolando, o quanto que você acredita que o liderado tem interesse de mudar. Seja Uhum. porque, de repente, cara, é assim, é uma pessoa que é imatura, não imatura, tipo, no sentido, tipo, você é imatura, mas, tipo, ainda tá na jornada, conhecendo, aprendendo, né? É uma pessoa que Uhum. vai ainda mudar, né? Ou se realmente não tem fit com a empresa, está no lugar errado. E é nessa hora que você basicamente faz esse assessment, é um assessment de risco. O quanto que você acredita que essa pessoa com o direcionamento dado vai, mudar, e dois, vai ser feliz em mudar. Porque o que acontece frequentemente é que a pessoa toma um feedback, ela muda, mas a pessoa em si, ela não acredita nos valores que ela começou a aplicar por ter mudado. Então, a pessoa que em algum momento vai fazer coisas que não são coisas que ela acredita, e o momento vai explodir. E aí essa explosão vai ser muito pior do que a explosão original. Tá? Uhum. Então, nessas horas é que você realmente faz essa escolha de desligar a pessoa ou não. Mas é aquela coisa. Infelizmente, realmente não tem uma fórmula mágica, alguma coisa que eu possa falar aqui que vai facilitar esse momento para as pessoas. Mas para você reduzir ao máximo a dor da demissão, tanto para você quanto para os liderados que você vai desligar, é garantir que você está fazendo o seu trabalho
de líder corretamente. Está alinhando constantemente, trazendo os pontos positivos e negativos, estando presente, criando planos de ação, colocando que a empresa espera isso aqui e aquilo ali do liderado. Não é o Leandro que gostaria que essa pessoa fosse dessa maneira. De novo, você como líder, você é uma proxy da empresa. Se você liderar passando aqui a sua visão, primeiro que você está fazendo errado, né? E segundo, que você basicamente está vendendo para a pessoa que, tipo, cada time trabalha de uma maneira diferente, porque é a casa da mãe Joana, Sim. e cada pessoa faz o que quer. Então, Sim. acho que dessa maneira você ameniza a dor do desligamento. Mas, cara, infelizmente, sempre vai ser uma situação bem difícil mesmo. Sim, e eu acho que você trouxe os pontos que... O ponto é o trabalho do líder de deixar claro como a performance está acontecendo e tal. Eu acho que é essencial, assim. Uhum. Porque, assim, eu acho que podem ter situações como, que o budget da empresa não cabe mais e a gente vai ter que reduzir costos. A famosa redução de costos, né? Redução de De custos. custos, né? De custos. Eu acho que isso pode acontecer, mas até nesse cenário a pessoa tem que entender por que ele e não fulano, sabe? Para não ficar negócio, fui eu e não fulano porque fulano é preferido dessa pessoa. Uhum. Então eu acho que esse trabalho por trás é muito importante e o trabalho também de que você falou, de investimento, se vale a pena. Cara, vou olhar para o John. Será que vale a pena eu investir em continuar com o John aqui ou o John não vai nem me ouvir, eu só vou estar tentando tratar ele dentro da empresa e, Uhum. o John não está nem aí, ele sabe, ele não vai ouvir, não vai receber meu feedback, então eu acho que esse trabalho é um trabalho bem difícil. Uhum. E você tocou num ponto interessante que eu até nem mencionei, né? Que é Uhum. justamente sobre demissões que não aconteceriam fora daquele momento, né? Que Uhum. é corte de pessoas ou qualquer coisa. Geralmente é corte de pessoas por N motivos, né? Sim. Assim, esse eu vou falar que, na verdade, assim, é Sim. meio ruim falar isso, mas não tem o que fazer, né? Sim. Porque não foi uma falha sua como gestor. Uhum. Bom, talvez tenha sido uma falha sua como gestor que não entregou os resultados, por isso levou a isso, mas aí Sim. começa aquele buraco de coelho que você vai cavar para sempre tentando encontrar um Fica num culpado, né? loop, é. É um loop infinito, né? Mas nesses casos é realmente assim. Quando isso acontece, a minha preocupação é, claro, trazer total empatia e fazer com que o desligamento seja o menos doloroso possível, mas nessas horas você, como líder, deveria ser propositivo e ajudar essa pessoa a tentar se realocar. É uma coisa que acontece muito até em estúdios estrangeiros, né? Uhum. Tipo, não sei quantas pessoas acompanham, mas quando tem demissão em massa, por exemplo, acho que quando a Telltale deu aquela primeira fechada, né, antes de eles Sim. serem comprados Sim, sim. novamente, eles basicamente fecharam o estúdio. Então foi 100% de demissão, basicamente, né? E, assim, o que foi comunicado, aí, obviamente não sei o que rolou ou não, eles estavam ajudando as pessoas a procurarem emprego em outros lugares. Não que isso seja normal, não que isso seja comum, mas eu pessoalmente acho isso muito legal. A ponto de, se a pessoa não pode estar mais na sua empresa, e se fosse por você, você não desligaria, mas foi por N motivos que a pessoa precisou ser desligada, por causa de algum direcionamento diferente da empresa, eu acho que é seu papel como como líder, de game design, tentar fazer com que essa pessoa consiga encontrar algum lugar para ir. E não é porque, tipo, eu sou bonzinho, Uhum. é porque é meu líder. Não, mas é porque, lembra, você é um líder de game design. Querendo ou não, por definição, o seu trabalho é mentorar, ajudar as pessoas a conseguirem entregar o melhor possível para potencializar as suas entregas. Beleza, a pessoa não está mais na sua empresa, mas você, como líder, um mentor, você também é responsável, querendo você ou não, se você é líder na indústria de jogos brasileira, você é muito responsável pela performance da indústria brasileira daqui a alguns anos, Sim. quando os seus liderados virarem líderes. Então, o jeito que você tratar as pessoas, conduzi-las, mentorar, independente se elas estão na sua empresa ou não, vai potencialmente alterar drasticamente como que a nossa indústria vai estar daqui a alguns anos. Então, acho que é muito importante, mesmo que você desligue alguém, que você esteja sempre disposto a continuar com esse suporte como líder. E não, se está na minha empresa, eu sou líder, se não está na minha empresa, que se dane. Isso eu acho que é uma postura muito pobre, assim, sabe? Cara, eu acho que você trouxe um ponto que a gente não tinha nem colocado na pauta, mas ele é essencial, é você pensar como você está moldando o futuro, né? Não, Exato. não de tipo, estou pegando e estou criando o próximo Leandro, o próximo Pietro, o próximo John, mas estou criando pessoas que vão trazer
uma cultura mais legal para a indústria, vão criar jogos culturalmente que tragam, sabe, não sejam jogos racistas e tal. Acho que isso é um ponto muito importante de um líder que talvez eu praticava, mas só tenha percebido isso agora. Uhum. Uhum. Total, Criando cara. profissionais melhores. No geral é isso, né? Criando profissionais. Assim, eu entrevistei muita gente na TEPS, Uhum, na Afterverse, tem vagas abertas, mas a grande verdade é que, comparado com as pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar enquanto eu ainda estava na Riot, a, a bagagem técnica das pessoas, em média no Brasil, ainda é muito menor, porque a uhum, gente tem poucos cursos, poucas empresas com muita experiência, lugares que as pessoas possam aprender rapidamente. A gente aprende no Brasil ainda apanhando, fazendo errado, e é Batendo a isso aí, cabeça. bater na cabeça. Então a gente tá hoje como se fosse, sei lá, os anos 90 dos Estados Unidos. Eles também estavam apanhando lá, tentando fazer as coisas funcionar, os anos 90, 80. A gente tá nessa agora. Então, eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que se você está entrando na indústria brasileira de jogos agora, e você quer ficar no Brasil, que é o que eu quero, e cada pessoa é diferente, né? Eu quero ficar no Brasil. Você tem que ter consciência que você não vai entrar aqui, eu vou entrar e vou fazer o próximo Zelda. Na verdade, você está aqui para, na verdade, construir a indústria para que, quem sabe, daqui uns 10 anos, alguém faça o próximo Zelda e seja brasileiro. Para mim, isso é, mano, é uma missão mega sim. nobre que eu amo. E é por isso que eu não quero sair do Brasil, eu quero ficar no Brasil. Eu quero acreditar que daqui 20 anos, cara, zero me preocupando com nome em Wikipédia, assim, Aham. eu sou mega escondido, eu detesto essas coisas de meu nome aparecer em todo lugar, mas eu adoraria saber, tipo, dormir com a consciência de, caraca, tipo, eu consegui ajudar e agora o bagulho tá legal, sabe? Puta, pra mim isso é um driver muito forte, é o que me move, assim, é o que me faz acordar. Então acho que eu espero que as pessoas que estejam entrando para ser líderes de game design tenham essa consciência, né? Que, né, vou fazer o próximo Zelda aqui. Cara, você tá moldando a indústria. Eu espero que seja muito mais legal do que fazer o próximo Zelda. Pra mim é, pelo menos, né? Do caralho. Muito bom. Lê, para terminar essas perguntas sobre gestão, eu acho que Uhum. a gente entrou no ponto que a gente aprende bastante como gestor, que você comentou que até hoje você aprende como gestor. Então, qual foi a maior lição que você aprendeu como gestor? Acho que a coisa que talvez seja mais rápida de aprender, desde que você tenha pessoas boas para te ensinar, é que repreender um liderado não é ruim. Desde que seja feito em cima de expectativas alinhadas previamente, de forma honesta e transparente, né? Porém, empática, né? Eu gosto, inclusive, muito de um livro que eu não sei se vocês conhecem, chamado Radical Candor. Sim. É um livro muito legal. Sim, eu sou zero a pessoa que vai catar um livro, eu vou decorar e vou aplicar para minha vida em tudo que eu faço, Uhum. mas é um livro da Kim Scott e é um livro muito interessante porque ela fala sobre o quanto que você ser bonzinho como líder, achando que está ajudando a pessoa, protegendo, porque ela Uhum. não vai se ferrar, etc. O quanto isso é nocivo no longo prazo. E a gente, como game designer, você sabe, a gente se preocupa muito com curto prazo e longo prazo, né? Total. Então, eu acho que é muito importante você ter essa postura de que repreender não é uma coisa ruim, desde que você faça da maneira correta, não seja um completo babaca, né? No começo da minha carreira, eu admito que eu acabei sendo um game designer muito bonzinho, né? Eu digo nem só líder, tá? Eu digo como game designer técnico mesmo. Uhum. E a verdade, nu e cru, é que a bondade em excesso, ela mais atrapalha que ajuda. Você, Sim. na verdade, é uma coisa que parece muito óbvio, né? Mas na época não era, é que você acaba fazendo um desserviço para os outros. Porque ao invés de você vai ser alguém que vai ajudar a pessoa crescendo através do debate construtivo e quebrando a cabeça junto e etc., você preferiu se esconder e deixar a outra pessoa pensar que está Sim. fazendo tudo certo para depois implodir na cara, né? E para mim isso é muito, muito, muito negativo. E uma segunda lição, que eu acho que foi muito legal também, é que foi muito importante para mim entender que só quando você está num cargo, né, na camada de liderança, que você realmente percebe que trabalhar numa solução perfeita e elegante é o privilégio de muita pouca gente. Talvez aquelas que trabalham em estúdios menores, sem pressão de entrega, talvez alguns estúdios indie que, dependendo do estúdio indie, tem o tempo para desenvolver do jeito que eles quiserem, né? Essa construção do jogo ideal, de quero mais tempo, você está destruindo o lado criativo das coisas,
a realidade é que não dá para ser desse jeito. Essa é a grande verdade. Assim, isso eu desafio pessoas que tragam estúdios que conseguem trabalhar dessa maneira, né, de uma maneira do game design utópico. E não adianta falar para mim, Super Giant faz isso, as coisas, porque são pessoas que realmente são estúdios que são raríssimos, é a exceção da exceção. Né? E como gestor, a sua responsabilidade, no final das contas, além de muitas outras, é garantir que o seu time trabalhe de uma maneira em que todo mundo sinta-se realizado com o nível de criatividade que eles podem ter, porém, focando em soluções que sejam simples e elegantes, que resolvam o problema da forma mais rápida e com a melhor experiência possível, só que da maneira mais direta e com o melhor custo-benefício, né? Aprender a fazer isso, mano, é uma arte, assim. Eu ainda tô mega engateando. Porque é muito fácil, né? Você ficar frustrado no dia a dia que, eu queria fazer esse sistema aqui, puta, entregar uma experiência muito legal, ia criar um loop super legal que o jogador ia seguir, a gente ia monetizar, ia dar tudo bom, não sei o que, não sei o que lá. Mas no final das contas, eu falei, não, tudo bem, eu também queria, assim, juro, eu também quero. Mas é aquela coisa, a gente é uma empresa, a gente tem metas mensais, a gente, obviamente, nossa meta não é vamos ferrar o jogador, mas a gente tem metas. Como que a gente consegue entregar uma coisa muito legal, só que mais simples? De repente, uma coisa que é 30% do que você falou, entrega 70% do que a gente precisa, é o suficiente para o jogador, que nunca vai saber desse sistema utópico que você fez e nunca foi para frente, né? E para a empresa vai funcionar super bem, vai ficar todo mundo feliz. Assim, vocês já jogaram o Wild Rift? Sim. Tem muita coisa ali que não foi chipada, muita coisa. E, tipo, coisas que eu fiquei muito frustrado na época de não conseguir ter chipado. Dói, né? Dói. Pra mim, eu falei, meu, é um absurdo. O jogo vai ficar uma droga. Não vai chipar? Como assim? Pro jogador, assim, pra vocês, se vocês tivessem visto esses sistemas, talvez você nossa, não, realmente ficaria uma droga sem esse sistema. Mas vocês nunca viram. Então, pra vocês, o jogo é perfeito do jeito que ele é, porque vocês não viram uma realidade alternativa e que ele tinha alguma coisa a mais que talvez fosse melhor. E esse ponto é uma linha muito tênue de transição pro liderado e para o líder que vai ter que ensinar isso para o liderado, de entender que essa é a realidade. E isso não é um problema, não é que essa é a realidade capitalismo selvagem. Não, aceita. É isso não. Tipo, não é esse negócio de ser ruim. Não, é da vida, assim, sabe? Tipo, é maturidade da vida profissional de que as coisas não vão poder ser sempre perfeitas e tudo bem, a vida não é perfeita. E vai ficar todo mundo feliz. Acho que essa é a parte mais difícil e dolorosa para o game designer que começa a trabalhar numa empresa grande, principalmente, porque é uma linha muito doida, assim, de você cruzar. Zero parece óbvio, concorda? Mas para mim foi um ensinamento muito interessante quando eu virei líder. Muito foda, muito legal. E, cara, só de você estar falando isso, eu já tô pensando em todas as features que eu tive que cortar escopo por N motivos. E, cara, no final das contas, quando eu coloquei no ar, recebi um monte de elogio dos jogadores, sabe? O feedback veio do mesmo jeito. E a hora que eu paro para pensar, eu falo, não, claro, ia ser incrível, mas, cara, já é muito legal o que a gente já fez, sabe? E no final dá um orgulho para mim, sabe? Demais, cara. Você precisa ficar orgulhoso com o que você manda. Assim, todo game designer precisa ter orgulho com o que shippa e não com o que fica para trás. Porque, assim, de verdade, vocês são game designer há muito tempo. A quantidade de coisas que vocês já jogaram fora deve ter sido estratosférica. Se vocês ficarem se remoendo para cada coisa, acabou. Vocês vão morrer muito cedo. E começa a criar ruga demais, né? Exatamente. Bom, Lê, a nossa última perguntinha é uma perguntinha famosa do podcast aqui, que a gente queria, na realidade não, né? A gente queria uma indicação de jogo que você acha que vale muito a pena alguém jogar, as pessoas que estão ouvindo jogar, por o motivo que você quiser, fiquem aberto aí, você que escolhe, conta pra gente. E também, se você quiser, trazer algumas ideias de profissionais, outras pessoas para seguir, para aprender mais, talvez, sobre liderança em game design ou sobre game design em geral, sabe? Fiquem aberto aí algumas ideias de opções de profissionais. Claro. Mas conta pra gente. Posso dar mais de um jogo? Pode. Porra, tá aí. Já abri a Steam, já abri a Google Play, manda ver. É assim, são 3 jogos. Não é por nenhum motivo mega específico de são meus jogos favoritos, ou eles são o pináculo de game design, não tem nada disso. São jogos que eu joguei recentemente que me marcaram, tá? O primeiro, acho que todo mundo conhece, é o Hades, né? Eu só consegui jogar ele agora, mas pra mim, assim, eu sou apaixonado por roguelike, eu jogo todos, mas olhando como game designer, ele me marcou muito porque ele é um dos primeiros, não foi o primeiro, mas ele é um dos primeiros roguelikes que realmente provaram para um mercado massivo
que design de narrativa pode muito impulsionar o acesso a um estilo de jogo que é considerado bastante nichado e que geralmente tem sistemas que surfam muito na parte de complexidade de combate, como os roguelikes. Né? Então, eu acho que até o que você falou da parte narrativa era o contrário, né? A galera falava, roguelike não tem história, sabe? É só exato. ficar, sabe? A E história é eles só, fizeram tipo, isso. a história é a mesma, e você fica repetindo, né? Tipo, Exato. eu tenho mais de 1000 horas em Spelunk 1, né? Tipo, porque eu realmente sou fanático por Spelunk. Mas é aquela coisa, eu jogo aquilo, talvez hoje, para me aprimorar, para chegar cada vez mais rápido no final. E é pela diversão, eu gosto. Mas o Hades, toda vez que eu terminava ou morria, ele avançava a história. A história era muito boa. Na verdade, o que me fez ficar tanto tempo no Hades não foi o combate em si, tudo é muito bom, mas foi o desenrolar da narrativa. E eu sei que esse jogo ganhou um apelo muito grande no mercado, justamente porque, independente se você ganhava ou perdia, a história era muito boa e ela se desenrolava de uma maneira muito elegante. Não era tipo, história escrita é boa, então? Também. Mas pace na história, quantidade de texto, como que as coisas às vezes eram verbais, às vezes não verbais. Toda a parte de narrative design, vocês estiveram aqui com a Mari e com a Maíra, né? Elas podem falar muito bem Sim, sobre sim. isso. Aqui, Hades, para mim, é uma aula de construção de sistemas de narrative design que as pessoas deveriam estudar. Tem palestra na GDC sobre isso, e eu acho que todo mundo deveria ler sobre isso. Né? Então, eu acho que é muito legal como o design de narrativa foi um dos pilares centrais para impulsionar um jogo que normalmente é nichado. Um segundo jogo que eu tenho jogado bastante, eu reduzi ultimamente, mas eu joguei muito por umas 3 semanas, é um jogo chamado Royal Match, não sei se vocês conhecem, mas é um Sim, conheço. dos novos queridinhos do Match 3, né? E os Ah, dois pontos que me fizeram gostar muito de jogar por bastante tempo, que eu recomendo os game designers olharem, é a cadência e o modelo de sistemas sociais que eles fizeram, porque não só eles têm sistemas sociais super recorrentes, que não é novidade no mercado, mas todo o modo com que eles fizeram acessibilidade de guildas e competição de guildas sem gerar pressão em ninguém, foi uma das coisas que eu percebi que eu comecei a voltar no jogo, mesmo sendo o tipo de pessoa que não liga para guildas em jogos sociais de Match 3, né? Então essa é uma parte que eu achei muito interessante que as pessoas deveriam estudar, porque isso impulsionou bastante o stickiness deles, que é bastante alto. Mas o segundo ponto é que ele é um dos primeiros Match 3 que eu senti que tem uma inteligência artificial bastante robusta. Então, ele, por exemplo, eu estava conversando com o producer da Afterverse, o Danilo Trevisan, é uma coisa que eu não sei quantas pessoas perceberam, mas a inteligência artificial de quando você usa aquele boost de helicóptero, né, que ele faz um X e depois ele sai voando e atira um lugar, é um dos únicos jogos que parece que a inteligência artificial foi feita para te beneficiar. Então, se você faz um combo sim. com o helicóptero mais a malinha, ele vai no melhor possível, no melhor lugar possível que aquela linha poderia ir. O jogo não tá te ferrando. Então, isso dá uma sensação muito boa de você sentir que o jogo não tá contra você. Né? Exato. Por mais que todo o drop de gemas esteja contra você, o jogo ainda passa uma sensação muito boa que faz você querer jogar mais. E o feedback, normalmente, quando as pessoas não conhecem tanto o mercado mobile, é meio isso até, né? Não, o jogo Uhum, tá te ferrando pra você gastar mais, sabe? E só de exato. você, ao jogar, sentir isso, você fala, confio nesses caras, sabe? Isso é muito Sim, legal. total, cara. E o terceiro jogo, que é um que eu tô jogando mais recente, eu conheci mais pela Afterverse mesmo, né? Porque é um jogo que a gente está estudando aqui dentro, porque ele é muito interessante mesmo, chama Toca World. Toca Muito World, bom. ele é uma franquia enorme, tem TV, tem de Sim. tudo, e tem vários jogos além do Toca World, toca sei lá o quê, né? Mas para mim, ele foi um dos primeiros jogos que realmente conseguiu traduzir para o ambiente digital a sensação de você estar brincando com um bonequinho, sabe? Que a gente brincava Sim. quando era criança, em situações de Hum, faz de conta, né? E foi muito interessante que, em termos de receita mensal, eles estão fazendo horrores, mas, tipo, é uma quantidade de grana absurda. E simplesmente com vendas de packs de locais, bonequinhos diferentes, um jogo que parece super bobinho, mas ele é muito interessante, tanto em termos de game feel, quanto em termos de funcionalidade do jogo mesmo, e como que eles fizeram level design desses ambientes, eu acho que é muito importante para game designer estudar, que realmente é uma coisa muito legal. Cara, muito bom. a Toca Boca, que é o estúdio, né? Eles Aham. foram. Eu já joguei muita coisa deles e eu acho incrível o que eles fazem. É Sensacional, muito assim. legal. Os E caras é são muito muito legais, fofo, eu pelo recomendo. amor de Deus, né? Você Não, abre o assim, jogo, você já. Nossa. todo É mundo que é lindo. game designer deveria jogar esse jogo. Independente do tipo de jogo que você está jogando, eles têm muita coisa interessante que você pode aprender com a brincadeira de faz de conta, né? Que é uma coisa que atrai muito o Uhum. público pré-adolescente e até adolescente. Né? E por último, os profissionais, cara, acho que eu
pensei em 3 aqui, que são pessoas que me inspiram Boa. bastante. 2 eu conheço e uma eu não conheço pessoalmente, né? Os 2 que eu conheço pessoalmente são 2 líderes de game design na Riot. Um que me contratou e outro que me mentorou muito lá, né? É o Brian Finney, acho que no Twitter ele é o Feral Pony, e o Joe Greylock. No Twitter, não sei se ele tá como Fearless ainda ou se ele só tá como Greylock no Twitter. São 2 líderes que me inspiraram por 2 motivos. Primeiro, eles me ensinaram tudo de game design, liderança. Vira e mexe, eu pergunto coisa para eles, ou quando eu posso na GDC, eu passo lá também para falar com eles. São realmente pessoas que estão muito interessadas em ajudar game designers a aprender cada vez mais. Acho que eles são fantásticos. O segundo ponto é que eu, por exemplo, eu sou formado originalmente em economia. Eu não sou um game designer de formação. Eu fiz um mestrado em game design, mas eu não sou formado em game design no bacharel, né? E para mim eu tenho muita empatia com eles, porque eles para mim são 2 dos melhores game designers que eu conheço, tecnicamente falando, nem só como líder. O Brian Finney era professor de matemática. O Joe Greylock foi professor de arte marcial por 10 anos. Então, sabe, Caraca. qualquer pessoa, professor bolado de arte marcial, ele é gigante, é muito legal. Mas, tipo, qualquer pessoa pode ser game designer, né? E acho que isso que é a lição mais importante, porque no final das contas é resolução criativa de problemas. Para você ser criativo, você só precisa estudar e jogar. Assim, simplificando demais, mas essa é a grande verdade. Você não precisa ser formado em game design para ser um bom game designer, né? Mas dá uma base. Mas acho que, para mim, os 2 são uma prova viva. E a última pessoa é uma pessoa que eu sempre recomendo para todo game designer, que é o Daniel Cook. Eu costumo ler, assistir tudo que ele cria, né? Para mim, ele é uma das referências da indústria, porque quase todo o trabalho dele gira em torno do estudo e publicação de artigos de como ele mesmo fala, né? Design e psicologia podem ajudar pessoas a construir laços sociais realmente fortes e duradouros, né? Ele é um dos fundadores da empresa Spry Fox. Não sei se alguém conhece Cozy Grove ou Alpha Bear. São jogos da empresa. Eles são focados em jogos de construção de interações sociais não agressivas. E eu acho isso muito foda, né? Então, acho que ele e outras pessoas criaram um grupo que acho que eles foram para o retiro por um mês ou alguma coisa assim, para fazer um monte de estudo e criar quase teses de doutorados, entre aspas, em cima de como construir relacionamento entre jogadores de maneira não agressiva. Ele até fez uma palestra no GDC, acho que se eu não me engano, de como que você constrói interações sociais duradouras em jogos sociais, que a gente inclusive usou lá aqui no PKXD da Afterverse. Então, sim, eu realmente recomendo todo mundo a seguir o Daniel Cook, porque ele é uma pessoa realmente incrível. Muito bom. Caraca, que legal. Bom, Lê, muito obrigado pelo papo, cara. Foi animal. Aprendi muito aqui. Acredito que o Pietro também, né? Sim. Acho que foi inacreditável, eu acho. Que bom que a gente conseguiu marcar e, porra, brigadão mesmo. Não, gente, eu que agradeço pelo tempo de vocês, aí, se conseguiram a paciência de conseguir achar um horário que eu consegui aparecer aí, porque eu sou um péssimo controlador da minha própria agenda, né? Eu sou muito ruim nisso. Essa é uma das minhas falhas como líder, inclusive, mas agradecer o voto de confiança também. Eu espero que as pessoas que ouçam isso consigam separar as besteiras que eu falo, né? Porque, de novo, eu não sou o dono da verdade, tudo que eu falei aqui são perspectivas da minha carreira de game design, né, ao longo desses 10 e poucos anos, mas eu espero que tenha tido coisas úteis, que as pessoas possam usar isso para melhorar o dia a dia delas também. Boa. Qualquer coisa, pode me procurar no LinkedIn também, né? Eu não sei se tá como se Leandro Ribeiro é um nome muito, muito comum, mas se quiser chamar, tipo, procurar Leandro Kazuo Igawa Ribeiro, que é o meu nome completo, fica à vontade, manda uma mensagem para mim, me adiciona mandando uma mensagem, né? E aí a gente pode bater um papo também. Fechou. Puta, muito legal. Obrigadão mesmo. Pietro, e obrigado você também, né, cara? Valeu pelo papo. Opa, valeu mais uma vez e, como sempre, agradecer ao Leandro. Cara, foi enriquecedor, eu acho que, como eu já comentei, teve momentos que eu percebi coisas que eu não tinha notado. Eu acho que para todo mundo que ouvir isso vai ser aprendizados enormes, que são aprendizados que demoram para se chegar, principalmente quando você não tem um bom líder guiando você no caminho. Então, muito obrigado pelo tempo e por tudo que você ensinou aqui. Opa, tamo junto. E você aí que está ouvindo nosso querido podcast e quer ouvir mais dos podcasts e ouvir mais sobre mim, sobre o Pietro, sobre os outros convidados que a gente até citou aqui,
é só procurar a gente nas redes sociais, @GD de Bolso, no Instagram, no Twitter, ou, claro, para ouvir os outros episódios lá no Spotify ou qualquer agregador de podcast que você tem aí, só procurar por Game Design de Bolso que você vai achar esse e mais outros incríveis episódios. E muito obrigado por terem ouvido. Um beijo no coração de todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau.